Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à segunda aula da semana da impressão 3D. Espero que você tenha gostado aí da primeira aula, que tenha trazido conteúdo para você e que tenha agregado valor ao seu conhecimento nessa área de impressão 3D. A aula de hoje promete, é uma aula bastante densa também, com muito conteúdo, e eu quero que você faça o melhor proveito disso. Bom, eu tenho um recado muito importante para dar para você. Vamos direto ao ponto, que você já deve estar louco para ir para a aula. Clique nos botões aqui da página. Nós temos o botão que vai te levar para o canal do Telegram, nós temos o botão que vai te levar para a aula que aconteceu ontem, e nós temos também o botão aí que vai te levar a baixar o material que nós disponibilizamos de maneira gratuita, o tão famoso PDF aí das nossas aulas. Eu espero que você possa aproveitar da melhor maneira possível essa aula de hoje e vamos para a aula. Aí, ó, pessoal. Essa aula 2, então, aqui hoje, os principais pilares da impressão 3D. Hoje nós vamos falar a respeito desses pilares, então, da impressão 3D. O que eu considero aí como sendo os pilares da impressão 3D? Eu considero sendo as impressoras 3D, os modelos 3D, os filamentos, o fatiamento e a operação e o controle. Então nós vamos destrinchar aí tudo que tem dentro desses pontos aqui e tudo que faz parte aí do mercado de impressão 3D, então tudo que faz esse mercado, principalmente baseado em impressão FDM, tá? Bom, depois disso, olha, nós vamos ver aqui sites de modelos gratuitos, digitalização a laser, modelagem 3D, sites de modelos pagos, freelancers, isso tudo na parte aí de modelos 3D, tá? Deixa eu pegar e colocar isso aqui para baixo, só um momentinho. Vamos organizar isso aqui para cá, ó. Assim fica melhor. Então aqui, ó, dentro de modelos 3D, nós vamos ver isso daqui. Sites de modelos gratuitos, digitalização, modelagem, site de modelos pagos, freelancers. Na parte de filamentos, nós vamos ver aí filamento ABS, PLA, PETG e Flex. Tá? Então tem tudo isso aí para nós vermos e nós já vamos começar aqui falando a respeito das impressoras 3D. Então, vamos para cá. Impressoras 3D. Vocês viram ontem aí que existe um monte de tecnologia de impressoras 3D, tá? Basicamente, aí, nós vamos se ater aqui a duas tecnologias, que é a FDM e a SLA, que são as tecnologias de baixo custo aí, as tecnologias de entrada, tá? Então eu vou pegar e vou fazer um comparativo, vou falar um pouco de cada tecnologia, as aplicações delas, vou falar a respeito de valores, o que vocês têm que ver aí a respeito da decisão de compra ou não, né, de uma impressora 3D, e tudo isso aí nós vamos ver agora. Eu tô só copiando aqui a minha colinha, que hoje eu vou fazer diferente. Eu vou colocar na tela já isso daqui, e aí eu vou explicando aí cada ponto. Essa parte aqui das impressões 3D é uma parte aí onde nós vamos focar mais aqui hoje os nossos trabalhos, tá? Você pode ver que é uma parte bastante densa de material aí, mas nós vamos focar nisso porque esse é um dos principais pontos e uma das principais dificuldades das pessoas que entram na impressão 3D. Ah, qual impressora eu compro? Compro essa que custa tanto? Compro aquela que custa tanto? Cara, nós já vamos falar a respeito de custo, já vamos falar a respeito de tudo que nós temos que ver aí a respeito das impressoras 3D. Então, uma das coisas aí que a gente já tem que entender a respeito das impressoras 3D é isso aqui, ó. Que existe um espectro muito grande, muito amplo aí, de tipos de impressoras e possibilidades de impressoras no mercado. Então, ontem eu falei a respeito disso, de que nós temos impressoras de R$1.000 ou até abaixo de R$1.000, e nós temos impressoras aí de R$100.000. Então, tudo depende do seu bolso, tudo depende do que você está disposto a pagar, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, só abrir aqui, mais um arquivo que eu preciso abrir. Não, vou pesquisar um site aqui para vocês já, que é para vocês verem, deixa eu ver aqui. Quero mostrar para vocês os tipos de impressora 3D da comunidade RapRap. Aqui. Pronto, abri aqui. Só um momentinho. Olha só, falando de impressoras 3D e falando aí dessa quantidade de impressoras 3D que tem aqui, ó, um link. Ontem eu falei para vocês a respeito de impressoras RapRap, que foram as que deram origem aí a todo esse movimento de impressoras 3D que nós temos hoje, que nos possibilitaram fazer as nossas impressoras em casa, que possibilitaram se criar um mercado no Brasil de impressão 3D, onde diversos fornecedores que tem no mercado hoje saíram desse mercado. Então, assim, cara, existem muitas discussões no mercado de eu criei isso, eu criei aquilo, eu criei aquele outro, reportagens falando de que o menino não sei o que fez a impressora 3D tal. Um menino de 14 anos criou uma impressora 3D. Cara, não saiu nada da cabeça do cara lá, ele saiu fazendo. Saiu de algum lugar, e esse lugar foram as impressoras que nós vimos ontem lá de 2005, se eu não me engano, alguma coisa assim, tá? Que foi a primeira impressora que saiu. E aqui, ó, nós temos vários outros tipos de impressora, vários modelos de impressora. Então eu já vou pegar e eu vou aproveitar e colocar esse link aqui para vocês darem uma analisada aí, ó, nos tipos de máquina e em possibilidades que existem aí a respeito de máquinas. Então, assim, ó, se você quer fazer uma máquina, por exemplo, aqui nessa página que eu te passei, tem projetos desses aqui, inclusive, que estão muito bem documentados e você pode fazer uma impressora 3D vendo isso daqui. Então, como você pode ver, tem N modelos, inclusive modelos que são muito conhecidos no Brasil, que o pessoal fala que criou, que está aqui, tá? Então, muitos modelos são baseados nesses modelos aqui. Obviamente que existe um trabalho de desenvolvimento em cima de impressoras, mesmo que se peguem modelos desses aqui como base, existe um trabalho em cima aí que faz chegar nos resultados que se tem. Então, a gente não pode desmerecer também o trabalho que é feito aqui, tá? Mas aqui você já pode ver a quantidade de impressoras que nós temos. Beleza? Falado disso aqui, então, vamos voltar para cá, para as impressoras.
já está aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte aqui, ó. Primeiro precisamos saber o que queremos fazer com a impressão 3D e para isso precisamos entender o que é possível fazer com tal tecnologia para então analisarmos as possibilidades de máquinas que temos. Eu fiz algumas anotações aqui, tá? Isso aqui tudo eu escrevi aí durante esses dias que eu preparei esse material. E uma das coisas que as pessoas precisam entender aqui a respeito das impressoras 3D é que existem muitas possibilidades, como eu já falei. Existem muitos preços diferentes e existe aquela questão de saber se você realmente precisa de uma impressora 3D ou não. Então, cara, muitas vezes as pessoas, elas fazem um investimento, ou elas fazem as coisas movidas por motivos que não são os motivos corretos. E aí, isso acaba levando depois a um ponto que as pessoas acabam desistindo aí. Como eu falei, cerca de 4 pessoas em cada 10 desistem da impressão 3D. Um dos grandes motivos é esse, de não saber o porquê ou como utilizar a impressão 3D. Então, olha só aqui. Nós vimos que as impressoras, elas têm 7 classificações, né? E dentro dessas 7 classificações, existem diferentes valores aí para nós comprarmos uma impressora. E esses diferentes valores têm um gap muito gigantesco aí, tem um range muito gigantesco de valores, que vão desde menos de R$1.000, como eu falei, até mais de milhões de reais, por um tipo de impressora 3D determinado. Então, assim, falando da nossa realidade, ou falando do mercado de impressão 3D, FDM, falando do que a gente está querendo se concentrar aqui para essas aulas, nós temos aí que fazer a opção, levando em consideração qual vai ser principalmente o nosso uso para essa impressora 3D. Então nós temos que fazer isso e nós temos que fazer uma análise em cima disso, não só com o que nós vamos trabalhar, mas com o que nós queremos trabalhar, como a impressora 3D vai poder resolver nossos problemas, como que a impressora 3D vai poder nos colocar em determinado mercado que nós queremos atingir. Então tudo isso nós temos que levar em consideração e isso nós vamos ver aqui neste momento. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só um momentinho, que eu vou me tirar daqui da frente da tela para não atrapalhar o texto aí que está aparecendo para vocês. Primeiro ponto aqui, eu realmente devo comprar uma impressora 3D? Como eu falei ontem, cerca de 4 em cada 10 pessoas desistem da impressão 3D, né? E um dos motivos mais fortes aí é o fato de não terem feito essa pergunta a si próprios quando adquiriram uma impressora 3D. Bom, continuando aqui então, olha só, essa parte grifada aqui, ó, comprar qualquer coisa por impulso já é ruim. Imagine uma impressão 3D, que pode ser um bicho de 7 cabeças aí para quem não tem conhecimento nenhum. Como eu vi aqui, nós temos várias pessoas que já têm impressora 3D e que não têm impressora 3D. Então, se o cara não tem uma impressora 3D, é complicado você fazer um investimento e fazer um investimento aí sem ter noção de para que serve, o que você quer fazer com ela, o que é possível fazer com a impressora 3D. Então, tudo isso são coisas que nós estamos trazendo aqui, né, que eu estou trazendo para você nessa semana e que você vai ver nessa aula aqui hoje, para você ter aí a segurança de fazer um investimento em uma impressora 3D e de saber se realmente você precisa de uma impressora 3D. Então, olha só, deixa eu pegar e voltar até aqui para minha tela, que eu quero te falar uma coisa. Olhando no teu olho, que nem diria um amigo meu, é a forma mais fácil de passar alguma coisa para alguém, é olhando no olho. Olha só. Muitas e muitas pessoas do mercado falam que impressão 3D é fácil, que é barbada, que você tem que entrar na impressão 3D porque isso, aquilo e aquele outro. E não é bem assim, tá? Então, hoje eu vou falar pra você aqui alguns pontos, agora na sequência a gente já vai falar a respeito de alguns pontos. Por quê? Você tem que ter a noção de que se a impressão 3D não é pra você, não adianta você investir nisso, não adianta você jogar dinheiro fora, porque é algo que não vai atender às suas necessidades ou alguma coisa que você queira a respeito disso. Então, essa história de que a impressão 3D faz tudo, de que impressora 3D é só chegar, ligar na tomada ou coisa assim, é papo pra boi dormir. Outra coisa, não se formam pessoas profissionais nessa área em questão de pouco tempo. Como qualquer coisa, necessita de tempo para você aprender a trabalhar na impressão 3D, necessita de tempo para você aprender a lidar com todos os problemas que a impressora 3D vai lidar. E isso aí não é uma coisa que você vai conseguir da noite pro dia. Cara, internet é uma área que tem de tudo, tá? Tem de tudo, você já sabe disso, não é nenhum bobão aí, que nem diz meu filho, que não sabe das coisas. Então, na internet vão ter desde as pessoas que vão tentar lhe empurrar uma coisa de qualquer maneira para lhe vender justamente para ganhar dinheiro, e o ponto deles é só ganhar dinheiro, e vão ter pessoas que vão estar lhe falando a verdade, preocupadas com você, preocupadas com o que você vai fazer nesse mercado. Então, você vai escolher o lado que você vai seguir, e aí você vai trabalhar dessa maneira. Mas você vai fazer isso com segurança. Eu tô aqui te falando o seguinte, eu podia estar te falando aqui como fornecedor de filamento, e como uma pessoa que tem uma escola de impressão 3D, eu podia estar te falando assim, ó, cara, impressão 3D é muito fácil, entra para esse mercado, porque isso, porque aquilo, não é assim que funciona. Eu já falei aqui e vou voltar a repetir. Eu quero pessoas que sejam pessoas conscientes no mercado, que saibam o que estão fazendo, e essas pessoas vão ser boas para o mercado de impressão 3D como um todo, e vão ser boas para elas próprias, porque vão saber o que estão fazendo. Dito isso, então, vamos voltar aqui para minha tela e vamos ver aqui, ó, coisas que você tem que perguntar aí para você mesmo a respeito da decisão que você tem que tomar sobre entrar ou não para impressão 3D, comprar ou não impressora para trabalhar aí na impressão 3D. Bom, deixa eu ver aqui, ó, voltando aqui na pergunta. Eu tinha anotado, cadê ela? Tá aqui, não, tá aqui mesmo. Então, a pergunta que eu tenho que me fazer aqui é o seguinte, ó, eu realmente devo comprar uma impressora 3D? Essa é uma pergunta muito forte. Por que você tem que se perguntar isso? Pelos motivos que eu já falei aí da desistência e tal, e das pessoas não estarem preparadas. E aqui, mas o que eu devo analisar para responder essa primeira questão? Então, o que eu tenho que analisar aqui para responder essa primeira questão? Para analisar se realmente preciso ou não. Para responder essa primeira pergunta, eu vou ter que me fazer várias outras perguntas, tá? E essas várias outras perguntas, eu coloquei algumas aqui, mas pode ser que você formule mais algumas aí quando você estiver fazendo esse processo.
Primeira pergunta, vou usar a impressora 3D ou será mais um aparelho comprado para ficar atirado? Eu coloquei aqui um exemplo, esteira. Muitas pessoas acham que comprar uma esteira e colocar ela em casa vai resolver aí a vida delas. Deixa eu voltar aqui para o meu vídeo aqui, colocar ele no cantinho, porque fica mais fácil aqui aparecer. Deixa eu botar aqui. Aí, beleza. Então, e aí essas pessoas acabam fazendo o quê? Acabam deixando a esteira tirada lá, porque na primeira dificuldade, ou no primeiro dia que chegou em casa cansado, o cara já olha para aquela esteira e fala assim, eu não vou usar isso daí. Aí chegou o segundo dia cansado, também não usou. Resumindo, daqui 5 meses o negócio tá lá pegando poeira e a esposa tá xingando ele de por que ele comprou aquilo. Com a impressora 3D pode acontecer exatamente a mesma coisa. Por quê? Se a pessoa vai lá e compra no impulso, ela acaba fazendo uma coisa que ela não deveria ter feito, e aí ela não sabe modelar, ela não sabe como utilizar os programas, ela não sabe dos problemas que pode dar uma impressora, e aí vão começar a acontecer esses problemas. E tem uma falsa ilusão no mercado. Existem pessoas que compram máquinas, que são máquinas que vêm em formato de kit, por exemplo, que a máquina chega em kits pré-montados, o cara vai lá, monta e tal, bota a máquina para imprimir e acha que encontrou o melhor dos universos. Cara, isso aí é o prazer a curto prazo, tá? Por que isso? Porque você vai comprar a máquina, você vai montar ela, vai começar a imprimir, beleza, tá funcionando, show de bola, conseguiu bons resultados. Pode ser que demore 1 mês, como pode ser que demore 1 ano, como pode ser que demore 5 dias. Mas um dia essa máquina vai dar problema. E quando ela dá problema, você vai ter que ter a solução para isso. E aí que começam as frustrações, e aí que começam as impressões sair errada, e aí que entope o bico, e todo mundo que está nesse mercado já sabe o que acontece, tá? Então, isso aí é um ponto muito crucial e que você tem que levar em consideração. Segundo ponto aqui, vou usar para hobby, estudos ou profissional. Existem, eu classifico nesses 3 tipos aí, tá? O usuário hobbyista, o usuário que vai usar para estudos e o usuário profissional. Nesse usuário que vai usar para estudos, dá para colocar aí dentro o cara que vai querer a impressão 3D como uma renda extra também. Então mais à frente a gente vai falar a respeito disso. Isso é importante você saber. Se você vai usar para hobby, cara, hobby, a gente coloca dinheiro sem interesse de que volte dinheiro. Se vai utilizar para estudos, a gente quer que aquilo ali funcione e nos dê resultado, porque a gente vai utilizar para estudos ou como uma renda extra, digamos assim. E pro lado profissional, se você vai ter uma empresa ou se você vai fazer um negócio a respeito disso. Então cada um desses tipos você vai ter que ter um olhar diferente. Número 3, tenho recursos para investir? Cara, não se faz conta e coisa assim, sabendo que não se tem um recurso para investir. Então, se você vai entrar nessa área, não entre se endividando, porque muitas vezes o que a pessoa faz? A pessoa vai lá, analisa o primeiro ponto, analisa o segundo ponto, vou usar para ganhar uma renda extra e tal, ou para fazer um negócio disso. Aí o cara vai lá e pega as economias dele, ou às vezes pega e compra no cartão de crédito, achando que isso vai dar um retorno rápido, e isso não vai dar um retorno rápido. E aí, o que acontece? O cara vai se frustrar, e além de se frustrar, o cara ainda vai adquirir uma dívida. Então, faça essa pergunta, que é uma pergunta muito importante. Número 4, vou precisar me preparar para essa tecnologia. Estou ciente de que precisaria de conhecimento e disposto a investir dinheiro e tempo nisso, seja estudando sozinho ou investindo em um bom curso que me ensinará a enfrentar esse mercado e seus desafios? Por que essa pergunta? Você tem que fazer essa pergunta. Cara, ninguém aprende por osmose, ninguém aprende do nada. Então você vai ter que gastar tempo. Se você gastar tempo, você vai gastar dinheiro investindo em conhecimento nessa área. Agora, vocês estão aí em 61 pessoas assistindo. São 61 pessoas que estão dispondo do seu tempo para assistir uma aula aqui de impressão 3D. Então, você poderia estar fazendo outra coisa que fosse produtiva, você poderia estar trabalhando, você poderia estar efetuando uma tarefa que lhe remunerasse. Você estaria ganhando dinheiro com isso. Então, você está colocando o seu tempo aqui e você está fazendo um investimento nisso. Só que aí entra o ponto. Você vai querer investir o tempo, por exemplo, em aprender sozinho, em fazer pesquisas, em se desenvolver nesse mercado aí, garimpando as coisas, ou você vai querer, por exemplo, estudar com uma empresa, por exemplo, a escola de impressão 3D, que vai te entregar um material pronto aí, já um material com um método desenvolvido, voltado para esse mercado e alguma coisa desse tipo. Isso aqui mesmo que eu estou lhe falando hoje, lhe trazendo hoje, tem na internet. Tem como você pesquisar isso aqui, encontrar em vários sites, encontrar em vários lugares, isso que eu vou te passar aqui hoje. Claro que não vai ter a minha visão de negócio aqui que eu vou estar te passando, mas tudo isso tem como você receber. Mas como que você encontraria isso? Vou fazer um comparativo bem simples. Aqui você vai receber todo esse conteúdo em 2 horas, provavelmente. Se você fosse fazer as pesquisas para encontrar todo esse material, para chegar aqui em tudo que vai ser passado para você, provavelmente você demoraria 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, tudo depende da disponibilidade que você tem. Então, quando a gente recebe as coisas de maneira mais mastigada, na época que eu comecei nesse negócio, não tinha quase nada na internet. Hoje, a gente vive um paraíso, porque é só você abrir o YouTube, pesquisar um termo na internet que tem muita coisa. Só que essa muita coisa é, como toda a internet, muito desorganizado, muito desencontrado, sempre vai faltar alguma coisa aí para fazer com que você chegue no ponto que tem que chegar, e aí acaba travando, acaba tendo algum problema. Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a investir tempo, a investir dinheiro nisso? Porque se você não estiver disposto, não vai ser uma máquina que você vai chegar lá, apertar um botão e ela vai sair funcionando. Então você tem que estar disposto a isso, e isso não é uma parte barata, tá? Então o seu tempo é muito valioso. Deixa eu ir aqui pro próximo ponto. Bom, número 5 aqui, quer me manter atualizado no mercado? Essa é outra questão que você tem que se perguntar. Se você vai se manter atualizado no mercado ou se você vai simplesmente entrar e se tornar obsoleto aí no negócio. Então, coisas que aconteceram há 2 anos atrás na impressão 3D, hoje já são obsoletas. Que aconteceram 1 ano atrás, já são obsoletas. Então, são poucos os materiais aí que a gente consegue manter. E eu falei a respeito de comunidade para você lá no começo dessa live, da comunidade da Escola de Impressão 3D, e esse pensamento aí é algo que eu vou trazer para vocês na quinta-feira, e eu vou falar a respeito dessa questão
justamente de a impressão 3D ser algo que está se movimentando muito rápido, e isso acontece com todo tipo de tecnologia. Então, a questão do curso de impressão 3D, a questão de trazer materiais aqui para você, eu vou mudar esse conceito, o conceito com que a escola de impressão 3D fornece aí os cursos e coisas assim, e isso aí você vai ficar sabendo nessa live de quinta-feira. Beleza. Número 6, outra pergunta que você tem que se fazer: quero pegar essa oportunidade no início e aproveitar o crescimento dos próximos anos? Sim, muitos que estão aqui assistindo a live pode ser que entendam que a impressão 3D já saturou no mercado, que a impressão 3D já evoluiu o que tinha que evoluir e tal, e eu vou te falar o seguinte: esse pensamento é um pensamento muito pequeno, tá? É um pensamento muito pequeno, e assim, não é porque você está tendo dificuldade, por exemplo, de achar o seu lugar no mercado, que o mercado não existe. Ontem mesmo eu falei a respeito disso, falei dos números, falei do crescimento que vai ter nos próximos anos, falei das oportunidades. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de mercado, assiste a live de ontem e entra lá pro grupo do Telegram e baixa aí esse PDF que eu liberei hoje à tarde aí pra vocês. Por quê? Porque lá você vai ter um monte de insights, você vai ver tudo que eu falei, você vai entender como entrar no mercado. Por que eu falei que é um pensamento pequeno essa questão aí de pegar essa oportunidade no começo ou não? Porque tem muitas pessoas que vivem dentro de grupos de impressão 3D, que vivem isso todos os dias, o dia todo, e que acham que o mercado de impressão 3D é só aquilo ali. Mas não, o mercado de impressão 3D de verdade está fora desses grupos. Então assim, esse é um conselho que eu vou te dar. Você que passa o dia inteiro trocando mensagem dentro de grupo de WhatsApp e que acha que o mercado de impressão 3D é aquilo, cara, pensa fora da caixa, sai de dentro desses grupos aí. Não tô falando que é pra você deixar o grupo, mas sai de dentro desses grupos e começa a analisar o mercado por outro ângulo. Começa a analisar com base em como resolver problemas, começa a analisar com base em como utilizar a impressão 3D como uma ferramenta para solucionar problemas. Então, e dessa forma aí, você vai conseguir ter uma visão diferenciada do que é o mercado de impressão 3D. A partir do momento que a gente coloca o foco numa coisa, e tem muita gente que coloca 110% do foco dentro de grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, os caras começam a entender que o mercado é o quê? Que o mercado é um mercado saturado, que o mercado é um mercado que não paga nada. Por quê? Porque lá tem um monte de gente que são usuários iniciantes, e esses usuários iniciantes, muitas das vezes, eles só sabem baixar peças do Thingiverse, eles só sabem imprimir bonequinho, eles só sabem imprimir chaveirinho, e eles fazem isso e acham que esse é o mercado de impressão 3D. E aí o cara que entra com uma visão de que o mercado pode ser algo legal e tal, chega lá, dá de cara com isso, só vê isso, vê discussão, vê reclamação, vê falando mal disso, vê falando mal daquilo, os caras acabam desistindo e acabam aí, muitas vezes, pegando outro caminho, porque entendem que aquilo ali não é algo que é pra eles, e isso aí é um desfavor que esse tipo de grupo faz aí pro mercado de impressão 3D. Tem o outro lado da moeda, que é o fato de que dentro desses grupos rolam muitas informações e informações de valor. Então, assim, tem muita gente lá que está disposta a ajudar, os grupos têm papel fundamental aí no mercado de impressão 3D também, mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Não tem como viver dentro desses grupos e entender que o mercado é aquilo, tá? Esse é um recado aí que eu tinha que dar para vocês, e a gente tem que levar isso aí com bastante equilíbrio, tá? Bom, com a impressora adequada em mãos, então, nós vamos aí para o segundo ponto essencial para o desempenhar dessa tecnologia. Já definimos aqui, através desses pontos aqui que nós vimos acima, que a gente quer comprar uma impressora 3D, olhei, analisei e falei, não, cara, eu quero investir nesse mercado, é um mercado legal. Eu vi o Anderson falando lá que eu não posso entrar de qualquer jeito no mercado, que eu tenho que entender que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que eu posso atuar nessa área ou que eu posso atuar nessa área, e eu sou especialista nisso, e eu quero pegar essa minha especialidade e juntar com a ferramenta de impressão 3D e fazer um negócio tal. Beleza, decidi que a impressão 3D é um caminho para mim e eu vou investir nisso. Eu não vou comprar uma impressora para deixar tirada no canto, porque eu não quero virar estatística, eu não quero ser 40% aí dos caras que desistem. Beleza, então a gente vai ir para qual impressora comprar. Impressora FDM ou SLA? Olha só. Antes de nós irmos para a segunda pergunta, vou te falar um pouco sobre as características dessas duas impressoras. Nós já falamos ontem bastante a respeito disso, mas eu vou reforçar aí para vocês a respeito dessas duas tecnologias, até porque algumas pessoas não estiveram ontem aí na nossa live. Impressoras FDM ou impressoras SLA? Já falei ontem e a maioria do pessoal sabe aqui qual que é a que tem mais dificuldade, qual que é a que vai gerar mais problemas, qual que é de entrada, qual que seria o segundo passo, quais os mercados que cada uma atende. Então é isso aí, vamos seguir aqui e eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Aqui. Essa peça aqui que vocês estão vendo a impressão é uma peça que foi impressa na My 3D Printer versão 1, tá? Na primeira versão da nossa máquina que nós ensinamos a fazer no curso. Ela é uma máquina FDM e ela gera esse tipo de peça aqui, esse tipo de possibilidade, tá? Então hoje essa aqui é a porta de entrada aí para impressão 3D no Brasil, tá? E ela é o caminho mais comum, o caminho mais simples. Nesse mercado aqui existem impressoras muito baratas e é por aqui que a maioria das pessoas vão entrar. Já vou falar a respeito de qual que é a minha opinião aí, a respeito de qual das máquinas aí começar, mas eu acho que já ficou bem clara a minha opinião. As impressoras FDM, então, elas são os tipos mais comuns de tecnologia de impressão disponíveis e os mais baratos. Por que isso? Primeiro porque se proliferou muito mais, a tecnologia está aberta há mais tempo, é mais fácil de fazer, é mais fácil de ter controle sobre ela, e por isso muitas e muitas pessoas aí começaram a fabricar essas máquinas e vender. Não só isso, né, a gente tem muitos projetos abertos na internet, como eu mostrei para vocês ali, já coloquei o link aí. Se alguém quiser se aventurar em fazer um projeto desse, pode fazer, pesquisa, tem outros projetos abertos na internet também, e você pode muito bem aí fazer o projeto que você bem entender. O funcionamento de uma impressora 3D FDM é simples, ela é carregada com a bobina. Bom, falando a respeito disso, tá? Como que funciona aí a impressora de filamento?
Ela é muito simples, você pega uma bobina de filamento plástico, vai pegar o fio lá, vai colocar dentro de um extrusor, que é por onde o material vai ser derretido, a máquina vai trabalhar lá depositando o material em cima de uma mesa e basicamente é isso, tá? Só que aí é uma simplificação disso. É que nem eu falei ontem da impressão 3D. A impressão 3D para mim nada mais é do que transformar bits em átomos, né? Eu falar isso, que a impressora FDM é só um carretel de filamento com um rolo de material plástico, como aquele material lá, por exemplo, de roçadeira, tá? Tô falando isso, pessoal, para quem tá aqui pela primeira vez e para quem não é usuário de impressão 3D, tá? Pro pessoal entender aí de uma maneira simplificada. Se eu falar isso, parece que é muito fácil, tá? É só um plástico que ele sai do rolo, passa por um bico onde ele derrete e daí aplica lá na peça e faz a peça. Beleza. Isso aí é o simples, é a explicação simples e eu poderia te vender isso, digamos assim, como sendo a impressão FDM é mais barbada do mundo, é só chegar e botar lá o rolinho e vai sair a peça pronta. Só que não é bem assim, tá? É mais complexo o negócio e não se iluda. Mas dentre as complexidades que tem na impressão 3D FDM e na impressão 3D SLA, ainda é a mais indicada para quem está iniciando a FDM em função de que ela é mais simples de se trabalhar e tem menos implicações. Bom, aplicações comuns aí para FDM. Caixas elétricas, cases, prototipagem, gabaritos, acessórios, padrões de fundição, peças decorativas e educacionais, órteses, próteses, material promocional, brindes, peças personalizadas. Cara, muita coisa. Basicamente, quase tudo aí que se pode injetar, se pode fazer aí também na impressão 3D. Nem tudo como produto final, muitas coisas como protótipo, mas se pode utilizar aí para tudo isso. Pontos fortes aqui, ó, da FDM. Principal ponto forte: preço mais baixo para aquisição, variedade de tipos de cores dos materiais, tá? Aplicação em peças finais e protótipos. E o melhor custo-benefício para a área de desenvolvimento de produtos e produção em baixa escala. Deixa eu ver aqui. Área de impressão 3D maior. Então, esses 3 pontos aqui, tá? Principalmente preço. Preço baixo. Preço de manutenção baixa. Preço de aquisição de material baixo. Então, para quem leva em consideração a questão de valor, é isso aí. Para quem vai desenvolver produtos, salvo algumas exceções, essa é a forma mais barata ou é o melhor custo-benefício para quem vai fazer isso. Prototipagem de materiais, peças aí em pequena escala, peças que tenham resistência mecânica e coisa e tal, até pela variedade aí de filamentos que são disponibilizados, ela se diferencia. Então, hoje a gente tem uma gama de materiais muito ampla e que pode se resolver muitas situações através desses materiais, tendo uma impressora 3D FDM. Então, aqui, ó. Principal ponto fraco, o nível de detalhamento comparado aí a impressoras SLA. Então, se você quer peças pequenas com um nível de detalhamento muito grande, você não vai ir para o FDM, porque o FDM não vai te dar isso. Mas para peças médias e peças grandes, a gente consegue ter resultados muito bons. Se for só para acabamento visual, a gente já tem algumas coisas como, por exemplo, tratamento com acetona, pintura e coisas assim que você pode fazer aí na tecnologia FDM. Ponto fraco, então, seria isso. Questão de valor de investimento, eu coloquei aqui de 1.500 a 50 mil reais. Tentei manter aí dentro de um patamar, tá, de valores que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Obviamente, a máquina de 50 mil vai te oferecer muito mais do que a máquina de 1.500. E é tendo esses conhecimentos que você está adquirindo nessa semana da impressão 3D que você vai saber distinguir aí se você tem que comprar de 1.500 ou se você tem que comprar de 50 mil. Tem exemplos assim, não é um exemplo, não é dois, são vários exemplos, de pessoas que não analisaram o mercado que eles iam atuar, foram lá, fizeram um investimento, porque gostam de ter coisa boa e tal, fizeram um investimento pesado, só que quando foi para a hora do chão de fábrica, para a hora de fazer o negócio, a pessoa viu que aquilo lá era algo que era demais para ele. Demais na questão do investimento, demais na questão de máquina, e que ele não precisava daquele tipo de equipamento para fazer o que ele estava fazendo. Então ele fez investimento em máquinas aí de 2, 3 mil reais, 5 mil reais, e ele conseguiu ter muito mais máquina com investimento muito mais baixo. Então isso é algo que a gente tem que equilibrar também. Vou comprar, tô vendo uma máquina muito cara para comprar. E tem as máquinas muito baratas. O que eu te aconselho a fazer? Pega, antes de comprar, pega uma peça, manda uma pessoa que está vendendo a máquina cara fazer para ti, vai lá e arranja uma pessoa que está vendendo a máquina barata e pede para ela fazer uma peça naquela máquina barata. Compara as duas e vê qual das duas vai te atender. Vê aí a questão de suporte, enfim, outras coisas que a gente já vai ver para frente aqui também, que são determinantes aí na hora de nós escolhermos a nossa máquina. Bom, dica extra aqui, conheça os modelos de impressoras FDM, já mostrei para vocês então nós vamos para o próximo ponto aqui. Impressoras SLA. Como você pode ver aqui eu tenho uma peça que é um anel muito detalhado aqui, cheio de detalhezinhos pequenos, e a SLA é muito forte nisso. Então, já falei ontem, mas vou reforçar aqui, existem 3 tipos de SLA, né? A SLA por laser, a SLA DLP e a SLA LCD. Se vocês quiserem saber mais a respeito disso, olha a live de ontem que eu já falei a respeito disso aí. Então aqui eu vou falar das mais comuns, que são as LCD, ou conhecidas aí as chinesinhas que entraram no mercado, estão invadindo o mercado. Estão invadindo o mercado, tem uma qualidade muito boa, tem um preço bom, só que elas têm algumas limitações, tá? Quais são as principais limitações dessas máquinas? O custo da matéria-prima ainda é muito alto, tá? O custo da resina ele é bastante alto, então para fazer qualquer tipo de peça, não dá para você pegar e meter resina lá porque vai sair caro. Você tem que ter aí o foco no que você vai utilizar. E ela te dá uma limitação maior do que a FDM. Então, enquanto a FDM você consegue atingir vários e vários mercados aí, com a SLA você vai ter um número muito reduzido de mercados, tá? Então, assim, ela é usada principalmente na área de peças pequenas que precisam de um acabamento muito bom. Se você analisar essas áreas aí, você vai entender quais são os tipos de mercado que ela pode atuar. E se você quiser saber mais a respeito de mercado também, entra lá pro grupo do Telegram e baixa os negócios lá, baixa o PDF que eu botei de mercado, que lá tem coisas falando a respeito disso, e você vai conseguir analisar o mercado. Bom,
Essas máquinas, tá, elas têm vindo para o Brasil e vindo pesado aí no último ano. É uma tecnologia que está crescendo bastante e é uma tecnologia que o pessoal ainda está desbravando aí algumas áreas onde ela pode ser usada. Como eu falei, ela é usada na odontologia, ela é usada aí nessa parte de joias e coisas assim, e ela está sendo muito utilizada também para confecção de bonecos, de peças para bonecos, para estatuetas, action figures e afins. Bom, os materiais aqui então, resinas, né? A gente tem uma gama ampla de resinas, mas não tão ampla aí quanto as opções que a gente tem no FDM. Isso comparando a FDM comum com essas máquinas aqui SLA comum, tá? Pontos fortes dela, então, já falei, olha, acabamentos na superfície, capacidade de detalhamento de peças pequenas, e o ponto fraco dela é a área de impressão. Essas impressoras, elas têm uma área de impressão muito pequena, isso limita muito a nossa ação, tá? Isso vem aqui a colaborar com o que eu falei antes. Beleza. Qual que é o valor de investimento numa máquina dessa aqui? O valor de investimento numa máquina dessas, eu coloquei aqui, é de R$ 1.500 a R$ 100.000, tá? São valores encontrados hoje no mercado nacional. Mesma regra para outra. Logicamente, olha aqui, dentro dessa gama de valores, temos desde impressoras SLA, ou MSLA, que são com LCD mascarado, que eu falei para vocês, de entrada para impressoras SLA com sistemas a laser e impressoras muito mais caras. Então aqui, ó, opinião final entre essas duas tecnologias. Levando em consideração a curva de aprendizado, os riscos envolvidos em questão à saúde, mas principalmente o número de mercados que você pode atender com uma impressora FDM, indico fortemente que ela seja a sua porta de entrada na impressão 3D. Entrou pela FDM, já está aí tomando conta do negócio, já está grande aí, já sabe fazer a manutenção da máquina, já sabe fazer todas as calibrações e coisa assim, vai lá, quer fazer um investimento em SLA? Ah, preciso fazer peças pequenas, detalhadas e coisa e tal, tem um mercado assim sabe que eu quero atender, ou eu quero desbravar esse mercado aí, vai lá e investe então numa SLA e seja feliz. Mas eu te indico aí que a SLA não seja a tua primeira impressora, a não ser que você tenha um mercado, vamos dizer que você trabalhe com joias. Vai lá e compra uma SLA e aprende a trabalhar com SLA e vai trabalhar com SLA, tá? Mas agora, se não for assim, você começa aí pela FDM e depois você parte para SLA. Que tipo de peças quer imprimir? Essa é uma pergunta muito importante para você tomar essa decisão. Então, já falamos aqui nessa aula mesmo, já falei para você a respeito disso. Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Que tipo de peça você quer imprimir? E aí você vai analisar. Ah, se eu quero imprimir peça grande, eu vou ter que pegar uma máquina FDM. Se eu quero imprimir com peça pequena e detalhada, eu vou ter que pegar uma máquina SLA. Sabendo a respeito dos materiais e como eles trabalham, e nós vamos ver nessa aula aqui de hoje ainda, você vai ver aí qual que é o caminho que você vai tomar, tá? Beleza. Você ainda precisará se aprofundar e saber as características dos materiais para saber qual lhe atenderá. Foi o que eu acabei de falar aqui, então. Você tem que saber quais são as características dos materiais, e aí, sabendo isso, você vai conseguir se aprofundar aí e ter uma resposta melhor também para isso. Número 3. Terei suporte? Como será? Essa é uma pergunta importante para saber se você vai para um lado, se você vai para o outro, se você vai comprar impressora 3D ou não. Quando você for comprar, você tem que entender se a empresa que está te fornecendo tem um suporte, se o suporte dela é só em um local, se o suporte dela é em várias cidades, é em vários locais, se tem perto da sua casa, quanto tempo vai demorar para ir, quanto tempo vai demorar para voltar, quanto que custa o frete para isso, por quê? Cara, hoje o mercado nacional não comporta ainda as empresas que desenvolvem a tecnologia no Brasil terem uma gama ampla de suporte espalhado por todas as cidades, por exemplo, que nem máquina de lavar roupa, geladeira e coisa assim. E essas coisas, quando estragam, você entra em contato, eles te passam lá qual que é o local da assistência técnica, se não tiver na sua cidade, muito próximo vai ter. Então, provavelmente você consegue levar lá de carro, pagar alguém para levar, enfim, é algo simples de se resolver. Na impressão 3D não é assim. Então, hoje a gente tem empresas em São Paulo, a gente tem empresas em Minas Gerais, a gente tem empresas no Rio Grande do Sul, a gente tem empresas no Paraná, Santa Catarina, alguns lugares, mas basicamente nos grandes centros ou nas regiões metropolitanas. Então, esse é um ponto muito importante levar em consideração. Isso falando em comprar máquina. Se nós falarmos em comprar um kit e outra coisa assim, a gente também vai ter que levar isso em consideração. Nós já vamos ver mais pra frente aqui a respeito disso. Deixa eu ver aqui, um dos maiores problemas que eu como fornecedor consumidor... Sim. Esse aqui, ó, é um dos maiores problemas que eu vejo, tá? Essa questão de suporte. Por que é um dos maiores problemas que eu vejo? Porque eu sinto isso na pele. Então, existem coisas hoje, por exemplo, você só tá aqui assistindo eu fazer uma live por causa disso. Por quê? Porque sendo fornecedor de filamento aí e tendo filamentos 3D Brasil desde 2012, o que acaba acontecendo? Quando você é um fornecedor, você tem que dar suporte aí pro pessoal que compra o material de você. E, cara, quase que diariamente eu dou suporte para as pessoas a respeito disso. Hoje mesmo, tem pessoas aqui ó, que estão participando da live, que eu dei suporte hoje durante o dia, mesmo no correrio aqui de preparar o material, eu acabei dando suporte para algumas pessoas. Não sei se tá o rapaz aqui que eu dei suporte a respeito do LCD dele, que não tava funcionando e tal, mas até um videozinho eu gravei lá e mandei para ele dando suporte. Então, cara, suporte é algo fundamental. E existem muitas pessoas que chegam até mim que compraram máquinas e que eles não têm suporte das empresas. Não são todas, tá? São algumas, e por isso você tem que ter muito cuidado com isso. Bom, comprar importado nacional em kits ou pronta para uso ou ainda fazer a sua própria impressora. Isso aqui são possibilidades que a gente tem, tá? Então olha só, eu posso comprar nacional ou importado em kits, FDM e SLA vão te dar essa possibilidade, tá? Já tem empresas que vendem kits de impressoras SLA também. Você tem que catar na internet aí, mas tem, tá? E tem as que vendem FDM, tanto nacional quanto importadas, tá bom? Então isso são em kits.
O que você tem que ter aí? Você tem que ter o mesmo cuidado. Se a empresa vai te dar o suporte, se você vai ter peças de reposição, se vai ser fácil de você chegar até isso, se a solução dos seus problemas vão ser dadas aí de maneira rápida, isso tudo você tem que levar em consideração, porque afinal de contas, seja por hobby, para se desestressar aí da vida corrida do dia a dia, seja para estudo, ou seja para ganhar dinheiro, em qualquer uma das situações você vai querer ter a sua impressora funcionando, para quando você chegar em casa botar peça para imprimir, para relaxar, para se divertir, para poder estudar com ela, e quando você precisar lá fazer um projeto lá para faculdade ou para escola, você poder fazer, e também para você ter ela aí imprimindo para ganhar o seu dinheiro, porque a partir do momento que tu colocar uma impressora 3D para imprimir e você tiver ganhando dinheiro com isso, você vai entender que ela não pode ficar parada. Então isso é muito importante e o suporte é fundamental. Eu tenho alunos meus que chegaram até mim única e exclusivamente pelo fato de que quem vendeu para eles máquina não dava suporte. E aí, cara, teve uma situação de um aluno que ele é de Manaus. Ele chegou a ficar mais de um mês sem a impressora dele, porque ele teve que mandar para uma empresa de São Paulo, para essa empresa arrumar, para depois devolver para ele. Só nessa ida e volta deram mais de 2 meses, tá? Mais de 2 meses, na verdade, porque foi o tempo para ir, mais o tempo para voltar, mais o tempo de conserto. Então, assim, é a questão geográfica, é a questão da empresa que não está preparada, são várias questões. E isso tudo você tem que entender. E abre o olho aí de entrar em grupo de Facebook, WhatsApp, e ter os caras lá falando muito bem de uma máquina, e todo mundo fala bem e não sei o quê. Daqui a pouco entra um cara lá que fala mal, os caras sentam porrada nele, abre o olho com isso daí, porque tem muitos grupos que os caras estão lá justamente sendo patrocinados para falar bem de determinadas marcas. Então, se liga e leve em consideração todas essas coisas que eu tô te falando, analisa, tá? Não vai aí porque, fulano puxou a brasa para um lado, ciclano puxou a brasa para o outro. Cara, presta atenção no teu conhecimento, vai atrás de conhecimento primeiramente para depois tu pegar e ir atrás de uma máquina e saber o que tu tem que, onde tu tem que aplicar a tua grana e aplicar o teu dinheirinho que tu ganhou. Tá? Beleza, então, comprar nacional ou importado em kits. Comprar nacional ou importada pronta. Aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se faltou alguma observação. A questão aqui é analisar se a marca e o modelo em questão te dão suporte em relação à montagem, configuração, calibração e, não menos importante, se você conseguirá de maneira fácil as peças. Beleza, tudo isso foi falado. Comprar uma máquina nacional ou importada pronta. FDM ou SLA, ambas você vai conseguir comprar nacional ou importada. Aqui só, eu coloquei aqui, ó, comprar nacional ou importada em kits, tá? SLA, eu ainda não conheço possibilidade de SLA vendida em kits nacional, tá? Eu tenho que corrigir essa informação aqui. Mas das importadas, tem. Então das importadas aqui compradas prontas, tem, tá? Tem tanto nacional quanto importada. Não sei, pra falar a verdade, tem algumas empresas que já fizeram SLA nacional. Eu não acompanhei elas como que foi o desenvolvimento delas, até tinha um projeto de cerca de 1 ano e meio atrás, que estava bem evoluído assim, não me lembro se o cara tocou pra frente ou não, ou se as chinesas vieram e atropelaram ele. Mas enfim, hoje, até não me lembro de ter alguém fazendo propaganda ou coisa assim nessa área de venda. Se vocês souberem aí de alguma empresa nacional que está fabricando SLA, coloca aí no chat aí, que depois a gente dá uma olhada. Então, olha só, quais são os principais pontos que eu tenho que levar em consideração aqui, tá? Essa é a maneira mais fácil de adquirir os equipamentos e é supostamente para usuários que não querem se incomodar. Então, assim, primeira coisa que o cara que não quer se incomodar e que tem dinheiro faz. O cara analisou algumas coisas, o cara tem dinheiro, viu a tecnologia e tal, ele não quer se incomodar. Então ele pega, analisa o mercado e ele fala assim, pô, tem como fazer, tem como comprar kit, mas isso aqui eu não vou ter suporte, isso aqui eu vou ter que me virar sozinho, isso aqui vai funcionar assim, assim, assado. Não quero ir por esse caminho, não quero me incomodar, quero comprar um negócio que não vai me dar incomodação, que venha pronto, que chegue em casa, eu coloque na tomada e saia imprimindo. Em alguns casos acontece exatamente isso. O cara vai lá, paga mais caro por isso, por essa comodidade, vai receber a máquina pronta, vai chegar, ele vai desembrulhar ela, vai ligar na tomada, vai seguir os passos lá que o fornecedor indicou e a máquina vai funcionar. E é exatamente isso que ela tem que fazer, porque é isso que você espera de uma máquina. Só que, pra surpresa, muitas vezes acaba não acontecendo isso. Mas isso são exceções. E nós não vamos nivelar o mercado pelas exceções. Então, se tem gente que compra a máquina chega e já não funciona, isso é um problema e é alguma coisa lá de exceção, tá? Normalmente as máquinas vão chegar e vão funcionar. Então, esse é um dos pontos. Então, este é o fator de decepção e um dos ocasionadores de desistência da impressão 3D, pois as empresas não têm capilaridade. Isso aqui foi o que eu falei antes, tá? Esse aqui é um ponto que você tem que levar muito em consideração. Por quê? O cara que vai lá e que ele compra uma impressora pronta e que ele tá pensando que não vai se incomodar, qual que é o principal fator aí determinante para ele ter decidido comprar uma máquina pronta? Não se incomodar. E aí chega a máquina pro cara e o cara acaba acontecendo de o cara pegar, colocar a máquina para imprimir e aí a máquina dá problema. Não importa se foi 5 dias depois, se foi um mês depois ou se foi um ano depois. Esse problema não necessariamente é do fabricante. Quero deixar isso bem claro. Pode ser que o problema não seja do fabricante. E é muito normal que o problema não seja do fabricante. E aí eu vou te falar o porquê que é muito normal que o problema não seja do fabricante. Cara, só pra você ter ideia, tem pessoas que compram impressora 3D e eles não sabem o que é filamento, eles não sabem o que é hot end, eles não sabem o que é nivelar a mesa, eles não sabem várias coisas. E cara, tudo bem não saber a respeito disso. Só que daí eu te pergunto o seguinte, quando tu vai comprar um carro, tu não procura saber a respeito do carro? Quantos quilômetros por hora ele vai, quanto ele consome, como que é a manutenção dele, se é cara, se é barato e coisa assim? Com a impressora 3D não é diferente disso. É por isso que eu tô te passando isso daqui e as perguntas que você tem que se fazer para decidir se você, primeiro,
tem que comprar impressora 3D ou não, já passamos dessa fase aqui nessa live de hoje. Segundo, qual o tipo de tecnologia que eu tenho que aplicar, se isso vai me atender, se isso não vai me atender, se eu vou fazer peça grande, peça pequena, peça que precisa de acabamento melhor ou não tão bom assim. Enfim, resumindo, tem várias perguntas que a gente tem que se fazer e são essas perguntas que eu tô te ensinando a se fazer para você entrar nesse mercado ou para você comprar uma impressora 3D. Ponto. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui assistindo que têm impressora 3D e que não se prepararam para isso. Mas, cara, tu tá um passo à frente dos caras que não estão nessa live. Por quê? Pode ser que tu não sabia algumas coisas que eu vou te passar aqui hoje. E isso aí vai te ajudar a se preparar melhor para isso. Já teve o primeiro problema lá, tá? Que foi comprar a máquina sem saber para que servia. Tá, beleza, comprei sem saber para que servia. Mas pelo menos tenha na sua cabeça aí, tem um mindset de que você tem que correr atrás de buscar informações para que você tenha controle desse negócio aí que você comprou. Porque ele não vai sair funcionando sozinho, tá? Beleza, então esse aqui é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração. Olha só, tem vários casos relatados de usuários que ficaram mais de meses sem ter a sua impressora. Aqui faltou, já vou colocar aqui. Vamos aproveitar que a gente viu o erro, isso aqui depois vai para vocês mesmo. Em função, muitas vezes, de problemas simples como um termistor. Cara, isso aqui é o tipo de coisa mais comum de acontecer. A gente tem o termistor, que é a peça lá que é uma parte eletrônica da máquina que mede lá a temperatura do bico, a temperatura da mesa. Muitas vezes as pessoas ficam com as máquinas paradas por causa dessa peça. Essa peça aí, dependendo do lugar que se compra, ela custa menos de R$5. Eu coloquei R$10 aqui porque é o preço médio aí do mercado. Então tu imagina, tu montar um negócio, tu pegar e começar a fazer uma coisa, porque olha, vou te dar exatamente o passo a passo que acontece. Tu vai lá ver a tecnologia. Aí se empolgou com a tecnologia, foi lá e comprou uma máquina, olhou lá, ou foi impactado por propagandas na internet, porque as empresas que têm mais dinheiro investem mais em propaganda, mas elas não necessariamente são o melhor caminho. Ou não são as melhores impressoras, mas elas chegaram até você porque você entrou na internet ou falou perto do celular, chegou a propaganda, foi lá e comprou a impressora A, B, C, D, sei lá qual impressora comprou. Comprou a impressora. Começou a fazer ela funcionar e tal, pá, tá indo tudo jóia, tudo certinho, tudo beleza. Show de bola. Viu uma oportunidade de negócio, foi lá e montou um negócio, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro com isso. Tá indo tudo mil maravilhas, tudo top show e tal, tá funcionando. E aí chegou no ponto que a máquina estragou. A máquina estragou, daí tu liga pra manutenção e fala, não, vai demorar tantos dias, mas tantos dias não posso, não sei o que e tal. Não, beleza, manda a máquina pra cá, manda a máquina pra arrumar. Teu negócio parou, tu parou de ganhar dinheiro com aquilo, tu já se decepcionou com aquilo, passou uma semana a tua impressora não voltou, passou 2 semanas a impressora não voltou, passou 3 a semana não voltou, e aí pode ser que tu nunca descubra isso se tu não for atrás de informação. Mas essa pecinha de R$5 pode ter sido um motivo para tua máquina parar de funcionar. Só que sem ter o conhecimento para fazer esse ajuste e sem saber quais são as características que o problema te dá ou que ocorrem na máquina por causa dessa pecinha aqui de R$5, você acaba tendo um prejuízo enorme, você acaba ficando parado um tempão e você acaba tendo que fazer outras coisas aí que você não queria fazer em função disso por causa dessa pecinha aí de R$10. Então, esse é o verdadeiro poder aí de ter o conhecimento da área, né? Então, se você está nessa área, se você está assistindo live, se você está com impressora 3D, se você está querendo comprar impressora 3D, cara, te prepara. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu vendo curso. Não, cabeçudo, eu não estou falando isso porque eu vendo curso. Eu estou falando isso porque desde ontem, ou desde sempre, eu falo isso. Cara, te prepara pro mercado, não importa se tu vai ser meu aluno, se tu não vai ser meu aluno, te prepara porque tu vai ter que fazer um negócio funcionar. E tu fazendo o negócio funcionar e fazendo o negócio funcionar direito, tu vai ser um usuário de impressão 3D que vai qualificar o mercado, que vai ser um cara capacitado, que vai oferecer coisas melhores pro mercado. Com isso, o cara que é teu concorrente vai se obrigar a ser tão bom quanto tu, e tudo isso vai fazer com que o mercado cresça, evolua e o nível do mercado seja maior do que é hoje. Então, é por isso que eu tô aqui fazendo aula pra ti e é por isso que eu tô te passando essas dicas. Então, cara, corre atrás, conhecimento é peça-chave fundamental para isso, tá? Depois não adianta ficar chorando que a máquina ficou parada e que você não sabe como arrumar o termistor e tal, e não sei o que. Bom, montar a sua própria impressora 3D, FDM e SLA te dão essa possibilidade, tá? Tanto uma quanto a outra te dão a possibilidade aí, você mesmo pode montar. Se você pesquisar aí, tem projetos abertos, projetos open source na internet, e você consegue ir atrás desses projetos aí e montar a impressora. Cara, tem coisa muito detalhada, tem coisa que tem passo a passo, só que é tudo muitas vezes em inglês, muitas vezes falta alguma coisa, mas tem coisa muito detalhada na internet aí que se você quiser fazer, você vai conseguir fazer. Aí a gente vai voltar lá para aquele primeiro ponto. Tu tá disposto a investir dinheiro? Tu tá disposto a investir teu tempo? Se tu tiver disposto a investir essas duas coisas, parte para isso aqui. Pega e compra um kit e tal, ou vai pesquisar e monta a impressora, tá? É um caminho muito legal, é um caminho inclusive que eu indico, por quê? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Para a tecnologia SLA, já existem projetos open source na internet que possibilitam fazer a sua própria impressora, tal, se você... Bom, beleza. Na área FDM, temos uma infinidade de projetos, então já te falei, né? Inclusive muito bem documentados, com grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, grupo no Facebook. Tem de tudo que tu pesquisar, vai ter, tá? Todas as opções. Então, agora vai chegar a hora de eu fazer o meu jabá aqui, tá? E eu vou fazer esse jabá aqui pelo seguinte, porque eu tô falando justamente a respeito disso pra você, é uma oportunidade que eu tenho pra te falar.
você pode pegar e fazer isso da maneira que eu lhe falei, indo, pesquisando, correndo atrás, cara, tu vai conseguir fazer. Se tu colocar como meta de que tu só vai parar quando tu fazer uma impressora e quando ela imprimir, tu vai conseguir fazer. Se tu não acredita no que eu tô te falando, tu vai na frente do espelho hoje e tu fala assim pra ti, ó, eu vou conseguir fazer uma impressora porque eu sou fulano de tal e eu tenho o poder e eu vou conseguir fazer uma impressora 3D. Eu tenho certeza que se tu não desistir, tu vai conseguir. Então não importa o caminho que tu seguir. Se tu pegar e comprar um kit, tu vai conseguir. Se tu pegar e pesquisar lá e comprar peça por peça e pegar algum projeto aberto na internet e tu montar, tu vai conseguir também. Porque, cara, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter a noção e elas têm que ter esse empoderamento. Tudo que você quiser, você consegue, só depende de você. Então isso aí não é papo de coach ou coisa assim, tá? Até porque eu não sou muito chegado nesses negócios de coach aí, mas eu sou chegado na questão de que se você acredita em você, e quem mais tem que acreditar em você do que você próprio? Cara, se tu não acredita em ti, dá um jeito. Dá um jeito, vai lá e lava o rosto, olha no espelho e fala, não, eu acredito em mim sim, eu vou conseguir, eu vou fazer essas coisas. Beleza? Tá? Saindo do nosso momento coach aqui, então, vamos voltar pra cá. Outra opção que você tem aí no mercado, tá? É de procurar um curso. Procurar um curso que te ensine um passo a passo, que te ensine, se não for um passo a passo, que te venda lá um final de semana, e você vai pra lá no final de semana e pega a impressora e monte lá na hora e não sei o quê. Se você é um cara que acha que fazer aula online é ruim, procura algo aí pra fazer presencial. Já vou te dizer que são pouquíssimos os lugares, então dependendo do lugar que você mora, aí vai ser muito difícil de você fazer um curso presencial, e foi justamente pensando nisso que nós fizemos o curso online. Então, qual que é a moral de ter um curso online ensinando a fazer uma impressora 3D? Cara, quando eu falei isso para as primeiras pessoas que eu tinha ideia de fazer um curso online ensinando a fazer uma impressora 3D, os caras deram risada da minha cara, outros falaram, tu é louco, cara, se mostrando negócio presencial os caras já não conseguem fazer, imagina fazendo uma impressora pela internet. Como que o cara vai conseguir fazer uma impressora assim? E foi aí que entrou a metodologia que a gente criou para dar o curso. Cara, o nosso curso ele é passo a passo, tá? Então, tem aluno aqui, se tem aluno aí, fala do curso, ó. Depois do curso mais, já estão falando, tá, beleza. Agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou ir aqui pro chat, deixa eu ir aqui pro chat. Tá aqui o nosso chat. Então, eu quero agora que o pessoal aí que é do curso Master de Impressão 3D fale aí a respeito do curso. Fala se vale a pena participar do curso, fala aí se realmente é um bom investimento, fala o que você sentiu aí depois de entrar no curso na relação à sua evolução e como que o curso ajudou você no mercado de impressão 3D. Pessoal, não precisa ir embora, tá? Quem tá vendo eu falar de curso aqui, porque eu não vou te vender curso agora aqui. Então eu tô te falando aqui, ó, tô fazendo uma comparação de como funciona uma coisa e como funciona a outra. Tem os caras aí que vão sair da live e tudo bem, é normal. Agora, se tu não é cabeção, se tu consegue ouvir as coisas, discernir o que é pro teu bem e o que não é pro teu bem, e tu consegue filtrar isso, então, cara, fica na live, tá? Que eu já vou continuar aqui falando de outras coisas, mas agora eu vou falar sim do curso Master de Impressão 3D, que é da Escola de Impressão 3D, e eu vou te falar como que esse curso tem ajudado as pessoas. Primeira coisa, o curso foi feito, tá? O curso foi feito com esse desafio de fazer uma pessoa montar uma impressora 3D de onde ela estiver. Com isso, o que eu consigo? Eu consigo popularizar a tecnologia. Então não importa se tu tá no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, não importa se tu tá no Acre, se tu tá em Tocantins, se tu tá no interior do Brasil, não importa. De qualquer lugar que tu tiver, tu vai conseguir fazer uma impressora 3D e tu vai conseguir fazer essa impressora imprimir e imprimir com qualidade. Essa é a base do nosso curso. Então hoje eu tô tendo a oportunidade de fazer uma explicação ampla aqui do que é. Qual que é a nossa base? Nossa base é o que eu falei ontem, é ter uma base. Essa é a base de tudo, ter uma base sólida. Então, não bastava eu ensinar a fazer uma impressora 3D. Eu pensei, bom, vou desenvolver um curso e vou ensinar a fazer uma impressora 3D. E aí, quando eu pensei em fazer esse curso, não existia curso nenhum no mercado. Tá? Não existia curso nenhum de impressão 3D no mercado, nem curso presencial, nem curso online. Comecei a produzir o curso. Como vocês devem saber, isso não é algo que se produz da noite pro dia. Então eu tive que desenvolver o projeto da impressora, eu tive que fazer ele pensado em como seria mais fácil dos alunos montarem essa impressora. E eu criei o primeiro projeto, o projeto ficou top. Deixa eu mostrar aqui pra vocês até. Vou mostrar aqui. Deixa eu só abrir um link aqui. Aqui, vou mostrar o primeiro modelo aqui que eu fiz, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, ó. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui algumas coisas dos trabalhos que eu falei pra vocês que eu fazia de modelagem 3D. Pra quem nunca modelou, pra quem acha que é modelador, por exemplo, nunca modelou um calçado na vida, da forma que tem que modelar, cara, te desafio a fazer esse negócio aí, porque é uma área assim, ó, que é muito detalhada, porque a gente tem que trabalhar com detalhes e com medidas. Então, pra quem acha que o calçado só vai no pé lá, não precisa ter uma medida exata, se engana porque é muito complicado. Tá aqui, ó, a impressora. Essa aqui foi a primeira impressora que eu fiz há cerca de 4, 5 anos atrás, pensando no curso. Essa aqui foi a primeira que eu fiz pensando no curso, tá? Porque antes eu já tinha feito. A minha primeira impressora eu fiz em 2012. Como eu venho dessa área de projeto, dessa área de desenvolvimento de produto, quando eu vi as impressoras que tinham no mercado, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: pô, eu que trabalho com desenvolvimento de produto todo dia, vou ter que fazer um negócio pelo menos mais bonito e mais funcional do que o que tem no mercado. Na época tinham aquelas impressoras feitas com barra roscada, pra quem é lá do começo sabe, mas pode ver aí o tipo de impressora que tinha. Então o tipo de impressora que tinha era isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ah, agora eu perdi aqui. Mas eu vou, só pra você ver aqui, ó.
Tá aqui, ó. Na época a gente tava nessas Mendel aqui, tá? Isso aqui é o que tinha, ela é feita toda de barra roscada com peças impressas. Então isso aqui era o primórdio, e daí tinha uma tal de Mendel 90, e eu já fui para aquela tal de Mendel 90 e foi lá que eu comecei, e daí depois da Mendel 90 eu já desmontei ela e fiz a minha própria impressora. Depois dessa impressora que eu fiz, comecei a vender filamento e coisa e tal, e cheguei nesse projeto aqui pensando justamente, olha, há 5 anos atrás eu pensava nessa parte de educação. E lá eu comecei a desenvolver esse projeto aqui pensando em fazer esse projeto para ensinar as pessoas. Beleza, chegou nesse ponto aqui, essa máquina era muito demorada de imprimir as peças, e aí eu acabei abortando esse projeto. Era um projeto bem bacana, entregava um resultado muito bom, inclusive eu tenho até hoje essa impressora aqui comigo, tá? Essa impressora aqui acabou ficando na história, eu tenho o projeto dela, se eu quiser eu faço outras aqui, mas resumindo, fui e dei um passo adiante. Por que eu falei dessa primeira impressora? Porque, cara, isso demora tempo para te desenvolver, demora tempo para te aplicar todo o teu conhecimento aqui em cima, para poder entregar o melhor resultado para os alunos. E nós conseguimos chegar numa impressora, que foi a Micro 3D Printer, onde os alunos têm um resultado excelente, tá? Essa aqui é a Micro 3D Printer, então os alunos conseguem ter um resultado excelente, conseguem ter o resultado, por exemplo, daquela peça que você viu antes aqui, tá? Essa peça aqui, ó. Deixa eu ver, cadê ela? Olha, conseguem chegar nessa qualidade, até numa qualidade superior a essa aqui com essas máquinas. E por quê? Porque eles têm a base. E o que eu estava falando da base antes é o seguinte, não adiantava eu só pegar e ensinar o cara a fazer uma impressora 3D. Ah, vou ensinar o cara a botar os parafusos, botar eletrônico, botar isso, botar aquilo, botar aquele outro. Cara, o cara ia fazer isso, ele ia montar a impressora 3D onde ele estivesse, só que daí ia chegar no ponto que o cara ia falar assim, pô, e agora, Anderson, qual é que é o programa que eu uso? Não, te vira, meu, eu te ensinei a fazer impressora. Essa é a ideia do curso, te ensinar a fazer impressora. Agora tu se vira aí pra achar o programa que tu tem que utilizar. Cara, não é assim que funciona. Então, eu comecei a mapear tudo que poderia ter de problema. E aí, demorou cerca de 2 anos para fazer esse curso. Só que, cara, eu posso te falar que é o curso mais completo que tem no Brasil hoje pelo seguinte. Nós ensinamos a fazer a impressora 3D passo a passo, nós falamos do mercado de impressão 3D, nós damos um suporte ferrado pros caras que estão conosco, porque, cara, eu já coloquei máquina para imprimir, impressora para imprimir, tem gente aqui nesse chat que vai falar, eu já coloquei máquina para imprimir 3 horas da manhã com um aluno, e, cara, o cara chegou a se emocionar do outro lado de ver a impressora imprimindo e de saber que aquilo ali foi algo que ele fez. Então, assim, muito mais forte do que isso, do que saber que é algo que ele fez, isso, cara, tem um valor incomensurável aí, o valor disso. Cara, mais forte do que isso, levando pro lado profissional ou pro lado de negócio, a pessoa que faz isso, ela adquire várias habilidades. Então ela vai saber fazer a manutenção, ela vai saber fazer a calibração, e isso tudo nós ensinamos no curso. Por quê? Eu vi que não adiantava só ensinar a fazer a máquina. Então, eu ensino software para controle, eu ensino software, inclusive de modelagem, tem aulas básicas de modelagem, não tinha como se aprofundar tanto em modelagem, porque senão o curso ia ter 500 aulas. Mas aí o cara sabe montar a máquina, o cara sabe fazer a manutenção da máquina. Isso sem assistir todas as aulas, tá? O cara sabe como fazer a gravação do firmware, o cara tem controle total, sabe fazer as calibrações, sabe usar o software de fatiamento. E mais do que isso, eu ensino até o cara como montar um e-commerce dentro do curso, passo a passo, ó. Vai lá, registra o domínio, faz isso, faz aquilo, abre a loja, coloca os produtos pra dentro, coloca preço, coloca tudo. Por que eu ensino a fazer isso? Tem gente que vai entrar por hobby nesse negócio e não quer vender nada, beleza. Tem gente que vai entrar para fazer uma renda extra. E tem gente que vai entrar para um negócio ser profissional. E aí, cara, eu ensino o cara a fazer um e-commerce porque é tipo uma cereja do bolo. Se o cara for lá e aprender a fazer aquilo ali, ele vai aprender como fazer a peça com qualidade, como ter uma máquina confiável que vai entregar resultado para ele, e ele vai poder entrar no mercado e oferecer um produto, e ele vai saber como entrar no mercado online, por exemplo, e vender as peças dele. Então não importa se ele está lá no interior do interior, ele vai ter como ter uma impressora, ele vai ter como fazer a impressão, e ele vai ter como vender lá pro outro lado do Brasil, porque hoje, cara, com a internet a gente consegue vender qualquer coisa para qualquer lugar. Então, se o cara tem esse conhecimento, se o cara tem toda essa base, ele vai conseguir fazer. Aí tu vai me falar assim, pô, Anderson, tu tá me falando que tem um curso desse, com essa estrutura, e lá no começo da live tu falou que o cara não vai ficar profissional. Não, o cara não vai ficar profissional. Se eu falar pra ti assim, ó, cara, compra o curso agora, que tu vai ser um profissional na impressão 3D, eu tô te mentindo descaradamente. E por que eu tô te mentindo descaradamente? Porque não depende de mim fazer com que tu seja um profissional. Depende de ti que vai ser um profissional. Então não adianta eu pegar e te falar assim, faz a aula A, B, C, D, e daí depois tu faz a aula não sei o quê. Cara, se tu não assistir as aulas, ou pior, se tu assistir todas as aulas, e se tu não aplicar esse teu conhecimento, tu não vai ser um profissional. Então assim, não é imprimindo 1 hora, 2 horas, 10 horas que tu vai se tornar profissional. Tu vai se tornar profissional a partir do momento que tu tiver controle do que tu estiver fazendo, a partir do momento que tu souber atender o teu cliente, a partir do momento que tu souber ver o mercado, tudo isso vai te tornar um profissional. E aí, seja um profissional para ter o teu negócio próprio, ou seja um profissional para trabalhar numa empresa, para aplicar aí na tua casa, enfim. Aí tu que vai decidir isso. Mas resumindo, esse é o poder de tu fazer um curso e de tu ter toda essa informação condensada num curso onde tu vai entrar lá, quero saber a respeito de Simplify. Entra lá, tem aula falando a respeito de Simplify. Cara, tem gente que compra o Simplify e não sabe utilizar ele. E não é pra menos. Pra mim, que tô no mercado, pode ser um software simples. Pro cara lá que que tá mexendo com o computador todo dia, pode ser algo simples. Mas pra pessoa que nunca viu um software daqueles na frente, cara, é algo muito complexo. E daí é algo muito complexo que não vai te entregar um resultado. Aí tu pega um Cura da vida, por exemplo, também, nós já vamos falar mais pra frente aí. Pega um software Cura, onde tem um monte de ferramenta, um monte de configuração e tal, tu vai lá, tu abre aquilo na tua frente,
frente, e daí tu fala assim, pô, por onde eu começo? Né? Por onde eu começo? Ah, eu vou começar pelo caminho mais fácil, eu vou pegar, vou aí na internet e vou ver se alguém tem um perfil pronto aí pra me fornecer. Aí o cara vai lá na internet, pede um perfil pronto nos grupos, os caras dão, e daí o cara se torna um eterno escravo daquilo, porque o cara não estuda a respeito. Então isso é mais um ponto que eu quero te falar. Não adianta tu ficar dependendo dos outros pra fazer as coisas que tu tem que fazer. Então assim, se tu não tá evoluindo na impressão 3D, cara, é culpa tua. Não é culpa do cara lá que te ensinou errado lá no grupo. Não é culpa da internet que te passou alguma coisa errada. E uma coisa que tem nesse mercado, e eu posso falar isso com propriedade, é o seguinte: isso não é uma coisa, muitas vezes, que é feito por maldade, tá? Isso acontece e é natural de acontecer. Quando a gente faz parte de grupos, a gente tem, por costume, querer ajudar, porque nós entramos nesses grupos de estudo e a gente aprende muito com esses grupos de estudo. Eu sou proveniente desses grupos de estudo, eu participo de grupos de estudo, eu tenho grupos de estudo e até hoje tem os nossos alunos aqui que são dos grupos de estudo. Então, assim, o que acontece? Entra o cara lá, o Zezinho, que não sabe nada. O Zezinho entrou, não sabe nada, mas ele tá louco pra aprender e tal. E aí o Zezinho entrou e tem o João Grandão lá. O João Grandão é o cara que sabe tudo. Aí o Zezinho entrou e o João Grandão passou uma informação pro Zezinho. E aí o Zezinho pegou aquela informação, consumiu, foi atrás e tal, aprendeu mais algumas coisas. E daqui a pouco veio o Luizinho. E daí o Luizinho entra lá e o Luizinho agora é o cara que não sabe nada. Mas o Joãozinho lá, ele já sabe alguma coisa. O Zezinho já sabe alguma coisa. E aí, cara, o que acontece? Muitas vezes o cara entra lá e daí o João Grandão lá, que é o cara que sabe tudo, ou os caras que sabem tudo, eles não estão no grupo naquele momento. E daí o Zezinho vai lá e fala pro Luizinho, Luizinho, faz assim, tá? E daí o Luizinho pega e vai lá e faz assim. E daí o Luizinho entra lá e faz a mesma pergunta de novo. Aí vem o cara, dá uma porrada nele e ele sai fora do grupo. Cara, tu não sabe o tamanho do prejuízo que isso pode dar aí, vamos dizer, na carreira da pessoa na impressão 3D. Por quê? O que acontece? O cara entra num grupo, por exemplo, eu tô falando de grupos aqui porque isso é comum no mercado, tá? Se você entrar nesse mercado, você vai ver que isso é comum. O cara entra num grupo, vem alguém lá que não tem experiência, mas na vontade de ajudar, indica um caminho pra pessoa seguir, a pessoa vai lá, pega aquela informação pra seguir, e ela, muitas vezes, depois vai vir outro e vai falar, não, não é bem assim, tem que fazer assim, assim, assado. Só que esse cara que pegou a informação não tá mais lá pra consumir aquela informação correta. E aí ele vai lá pra casa dele, vai fazer o trabalho e tal, e cara, ele não consegue fazer de jeito nenhum. E ele não consegue fazer de jeito nenhum, e ele começa a tomar caminhos que são informações que tem na internet, e esses caminhos não vão dar o resultado pra ele, por quê? Porque muitas vezes ele quer resolver uma coisa simples com algo que é muito avançado. E aí, aquele algo muito avançado não vai funcionar porque ele tinha que fazer o simples. Só que ele não sabe que ele tinha que fazer o simples. E aí a informação que deram pra ele, mandaram ele pro caminho avançado e ele foi. Ele foi feliz da vida achando que ia resolver. Só que daí começam a se acarretar problemas em cima de problemas e o cara começa a se frustrar e muitas vezes o cara joga tudo fora. Como fala o Zamir, que é um aluno nosso do curso, ele quer jogar a impressora pela janela. O Zamir é um cara que ele tá no mercado faz tempo já. E muitas vezes eu fiquei com vontade de puxar a orelha dele pelo seguinte: ele falou uma vez que ele ia jogar a impressora pela janela. E daí um dia eu entrei pra ver se ele tinha olhado todas as aulas do curso e ele não olhou. E daí, assim, ele é um cara que hoje ele evoluiu muito na impressão 3D, inclusive ele fornece aí, ele tá com impressoras SLA, FDM, é um cara que tem visão de mercado e tal, só que ele é um cara que ele passou por esse processo, e tudo bem, daqui a pouco ele é um cara que é muito ocupado, daqui a pouco ele é um cara que não gosta de assistir às aulas e tal, e, cara, muitas vezes ele pagou por isso. Ele pagou por quê? Porque se ele tivesse ido lá e feito do jeito que era pra fazer, da maneira simples, ele não precisaria ter ido pela maneira mais difícil, não teria sofrido tanto e não teria passado pelos perrengues que ele passou. Só que ele chegou num ponto onde ele aprendeu as coisas e ele tá fazendo o negócio fluir. Hoje ele já tira resultados muito melhores aí com a impressora dele. Bom, vamos continuar aqui então. E aí a gente vai ver aqui. Como eu falei, né, valor de investimento aí, ó, nessa tecnologia de 1.500 a 50 mil reais aí, digamos, na tecnologia aí FDM. Isso no que a gente tem aí de oferta no mercado. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, eu tava lá em cima, deixa eu voltar aqui, já é pra mim estar lá embaixo. Beleza. Outro ponto aqui que eu tenho que ver na impressão 3D, que nós já falamos bastante, é quanto eu estou disposto a investir. Então eu tenho que saber aí quanto que eu estou disposto a investir aí nesse curso, tá? Falado isso então, quanto que eu estou disposto a investir aqui, ó? Esse será, sem sombra de dúvidas, um fator... Cadê meu mouse? Tá aqui meu mouse. Esse será, sem sombra de dúvidas, um fator determinante que vai lhe apontar, aí, apoiado nas respostas anteriores, obviamente, né, qual é o caminho que você irá seguir. Então, eu vou decidir se eu tenho que entrar na impressão 3D. Eu vou decidir se eu tenho que entrar e comprar máquina FDM ou SLA. E eu vou decidir aí se o pessoal, se a empresa, ou o kit, ou o curso, ou se eu vou aprender sozinho, vou ter que saber qual o suporte que eu vou ter. Falado disso, eu vou ter que ver aí quais os prós e os contras e decidir se eu vou comprar, se eu vou montar kit, ou se eu vou fazer curso, ou se eu vou aprender sozinho. Beleza? Tive todas as decisões anteriores, agora eu tenho que saber quanto que eu estou disposto a pagar para isso, quanto eu estou disposto a investir nisso. E, tendo aí base nessas respostas todas, eu vou ser muito mais assertivo em qual o caminho que eu vou entrar. Então, cara, eu quero começar na impressão 3D porque eu quero começar a desvendar aí esse caminho, esse mercado, desvendar como que funciona e tal. Nada te impede de ir lá e comprar uma máquina barata, uma máquina que custe R$1.000, mil e poucos reais, tem um monte de máquina vindo da China aí por esses preços, tu começa a aprender. Quando tu sentir a necessidade de explorar mais esse mercado, tu pode ir pro lado de fazer um curso, ou se tu é um cara que tem tempo e que não te preocupa em ficar um ano pesquisando coisa na internet, tu pode ficar pesquisando na internet e tudo bem, tu pode seguir o caminho. Ó, vou te falar os caminhos dos nossos alunos, tá? Nós temos alunos que compraram uma máquina sem saber para que era e acabaram chegando no nosso curso. Nós temos alunos que compraram uma máquina sabendo para que era
tiveram um problema no meio do caminho e chegaram no nosso curso. Nós temos alunos que já tinham máquina, que queriam evoluir no mercado e compraram o nosso curso para fazer a máquina que o curso ensina. Nós tínhamos alunos que queriam fazer outros tipos de máquinas que não é a que nós ensinamos e que não era a que eles já tinham, e eles entraram para o curso. Para que isso? Para ter o conhecimento que o curso fornece, para eles terem uma base sólida para fazer tudo isso. E aqui no chat você deve ter visto aí o pessoal falando, todos esses exemplos aí que eu dei, tem testemunhas aqui no nosso chat. Então as pessoas estão falando o que aconteceu com elas de verdade. Tem vários alunos aqui e esses alunos estão falando o que aconteceu de verdade, tá? Então, depois de saber tudo isso aí, ó, dúvidas irão surgir, tá? Mas você pode ter certeza absoluta que você não vai fazer parte desses 40% que desistiram aí por não ter pensado, por não ter se feito essas perguntas aqui que eu falei pra vocês aí que vocês têm que se fazer. Então, cara, aprender a respeito aí de impressão 3D não é algo que se aprende da noite pro dia, mas se você fizer essas perguntas aqui, assim ó, se tu vai entrar na área de impressão 3D, faz essas perguntas que eu te passei aqui, que com certeza tu vai ser muito assertivo no que tu vai fazer, o teu caminho vai ser mais simples aí nesse mercado, e pode ter certeza que você não vai entrar para esse índice aí de 40% que desistem da impressão 3D. Bom, falado a respeito disso, agora nós vamos dar uma corrida aqui, porque eu vou ter que falar a respeito dos outros pontos aqui para você, que são o prometido aqui para essa aula. Os principais pilares da impressão 3D. Então, olha só, até agora nós falamos de impressora 3D. Então falta só modelos 3D, filamentos, fatiamento e operação, tá? Esses são os outros pontos principais aí da impressão 3D. Então vamos lá rapidinho. Modelos. Cara, não existe impressão 3D sem ter um modelo 3D. Então não tem como você imprimir sem ter um modelo 3D. Ele é imprescindível para isso e é dessa maneira que você vai fazer. Então assim, seja por hobby, seja para ganhar dinheiro extra ou seja para ter um negócio, você tem que ter um modelo 3D e você pode conseguir esse modelo de algumas formas, tá? Quais são as formas que você tem como conseguir aí? Primeiro dele, sites de modelos gratuitos, tá? Sites de modelos gratuitos tem vários. Eu vou liberar uma lista como bônus para vocês. O bônus que vai para o Telegram amanhã vai ser, deixa eu ver aqui, mas um dos bônus, tá, que vai para o Telegram amanhã é uma lista com 53 sites onde você pode baixar modelos de maneira gratuita. Então assim, ó, existem milhões de modelos na internet. Existem sites que têm modelos ótimos, excelentes e de graça. Existem sites que têm uma porrada de modelo, mas que tem muita coisa ruim no meio. Existem sites que têm modelos pagos e modelos gratuitos e você pode se divertir aí. Tô te mostrando isso, mas eu quero que tu tenha consciência de uma coisa. Cara, existem milhões de modelos e muita gente se empipina na impressão 3D por causa disso, porque entra pra dentro desses sites e acha que vai fazer daquilo ali um negócio. Cara, isso não é um negócio, até porque é o seguinte, muitos desses modelos, a grande maioria, é protegido por direitos autorais e você não pode sair vendendo os modelos porque você vai estar fazendo uma coisa errada. Então, falado aqui a respeito dos sites gratuitos, você vai poder brincar aí de baixar modelo, pode ter certeza que o teu computador tem muito menos capacidade de armazenamento do que o que você consegue baixar da internet de modelos, só pra você entender aí a porrada de coisa que tem. Digitalização a laser, fotogrametria, luz branca, nuvem de pontos, probe. Essa aqui é uma outra forma de você conseguir um modelo, é através da digitalização. Então você consegue digitalizar algo físico, tá? Esse algo físico você vai gerar um arquivo virtual dele, e aí você vai ter que trabalhar nessa digitalização, porque nem todos não, quase nenhum consegue te entregar um modelo pronto. Então, e nessa fase de digitalização, aqui nessa parte, nessa forma de se conseguir um modelo 3D, ela é uma forma onde está um mercado muito caro, tá? É um mercado muito caro pelo seguinte, os digitalizadores que têm alta precisão, que têm alta resolução aí, são digitalizadores que partem aí, cara, de $15 mil para cima. Então a gente tem digitalizadores baratos, a gente tem a fotogrametria, a gente tem digitalizadores aí que podem ser feitos com o Kinect, que é o equipamento do Xbox, que é um videogame. Então, se o teu filho tem um Xbox lá, tem um videogame, tu pode deixar ele sem o sensor e pode usar o sensor para digitalizar uma pessoa. Para você ter ideia, em 2000... Cara, meu filho tem... eu tô ficando velho, meu filho tem 7 anos. É sério, Isal, meu filho tem 7 anos, tá? Quando a minha esposa estava grávida dele, eu já estava na impressão 3D, e eu usei um Kinect que eu tinha para fazer o escaneamento dela. Depois eu acabei perdendo esse escaneamento, eu me lembro que na época eu escaneei o meu escritório todo, escaneei ela junto, e para minha alegria na época, o negócio funcionava até que relativamente bem. Só que ele não tem uma precisão dimensional para quem vai aí trabalhar com peças técnicas, com peças que realmente precisem aí ter uma precisão. Então a digitalização tem esse problema. Se você vai investir num scanner, ele é um investimento alto, mas ele é um investimento que te dá um retorno. Então assim, nós temos exemplos de alunos, tem 2 alunos, tem o Dagmar, mas eu tenho outro aluno também que tem digitalizador, e cara, o pessoal se sobressai no mercado em função disso. É uma ferramenta muito útil para quem trabalha com impressão 3D, até porque quando tu pega uma peça que não existe mais uma réplica, não existe arquivo e coisa assim, é muito mais complexo tu pegar por medidas essa peça e refazer ela, do que tu pegar uma digitalização. E a digitalização, ela serve também para fazer a engenharia reversa da peça. Então, tem uma peça lá que se quebrou em vários pedaços, você pode ir lá, colar a peça, digitalizar ela e depois fazer a modelagem 3D em cima e posteriormente fazer a impressão, fazer o molde de injeção, enfim, fazer o que você quiser. Dentro da digitalização a gente tem várias formas de conseguir aí a peça então, digitalizar.
A outra forma de se conseguir o modelo 3D é através da modelagem 3D. Então, se um dos pilares da impressão 3D é o modelo 3D, uma das formas de se conseguir é através da modelagem 3D. Já te falei ontem, vou repetir hoje, é de fundamental importância ou que você modele, ou que você tenha algum parceiro de negócio aí que modele, que saiba fazer essa parte aí da modelagem, seja ela uma modelagem técnica, seja ela uma modelagem de objetos mais orgânicos aí, mas vai ter que saber fazer até em função de que se você quer oferecer soluções para o mercado, essa aqui é a chave do sucesso. Então não basta só você saber muito a respeito de impressão 3D, você tem que ter a modelagem do seu lado. E como que você vai ter a modelagem do seu lado? Você vai ter a modelagem do seu lado ou sabendo fazer, ou tendo um parceiro de negócio que saiba fazer isso muito bem, alguém para lhe fornecer isso, tá? 4. Sites de modelos pagos. Então, a gente falou antes dos sites de modelos gratuitos, nós também temos sites de modelos pagos. E aí esses sites de modelos pagos tem vários aí pelo mundo também. Para peças técnicas vai ser muito difícil você encontrar um site que te forneça modelo, até porque peça técnica, quebrou a peça de uma máquina, você vai ter que ir lá e pegar e desenhar essa peça para fazer. Não vai achar o arquivo em qualquer site. Existem algumas máquinas, alguns fornecedores que têm, mas isso é muito limitado. Já existem sites que estão disponibilizando modelos aí, tá? Estão disponibilizando modelos voltados aí para determinadas indústrias. Então peças técnicas que já está o modelo lá, se o usuário tiver algum problema, vai lá, baixa a peça, imprime e usa. Né? Um dos benefícios da tecnologia. Aqui eu fiz uma observação, tá? Em relação a vaquinhas. Não sei se você que está assistindo aí participa de vaquinhas ou não, tá? Mas se você participa de vaquinhas, cara, participar de vaquinhas é um negócio muito complicado. Eu sou contra essa questão aí de participar de vaquinhas, e eu vou te falar por que eu sou contra essa questão de participar de vaquinhas. Cara, o profissional, ele foi lá, ele fez um modelo, ele está de acordo com as políticas do site lá onde foi comprado, ele colocou o modelo para vender, ele teve todo um trabalho, muitas vezes ele coloca por um valor infinitamente mais baixo do que ele venderia uma única peça, e ele faz isso justamente porque ele vai vender em quantidade. E se ele for vender em quantidade, acaba baixando o preço para o usuário final ir lá e comprar. Só que são trabalhos, por exemplo, nas estatuetas, action figures e coisa assim, que é um local onde acontece muito essa questão das vaquinhas, cara, são trabalhos excepcionais que são feitos, e o pessoal gasta muito tempo para fazer. E daí o cara vai lá e dá o jeitinho brasileiro que é fazer o quê? Comprar um modelo, né? Isso é o jeitinho brasileiro das pessoas erradas, tá? Isso não é o jeitinho brasileiro das pessoas que fazem a coisa correta. Então, eu nem concordo muito com esse negócio de jeitinho brasileiro. Mas, resumindo a história, o cara foi lá, fez o negócio errado de comprar o modelo e compartilhar com várias pessoas. Cara, isso não se faz. Não se faz porque, primeiro, tu tá cometendo algo errado, tu tá desrespeitando aí os direitos intelectuais aí do negócio, tu tá desrespeitando o profissional, tu tá desrespeitando a plataforma que vende, porque tem as regras, tem como é feito e tem como tem que ser feito. E aí, existem sites como, por exemplo, esse Gambori aqui, que se você entrar nele agora aí, nesse site, ele vai... Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir, clicando aqui se ele vai entrar aqui. Que ele está bloqueado pro Brasil. E ele está bloqueado pro Brasil por quê? Ele está bloqueado pro Brasil? Tá aqui, ó. Olha só. Oops, sorry. Gambori.com is unavailable for your country. Minha garganta tá seca e o inglês já deu uma enrolada aqui. Mas resumindo a história, ele não está habilitado aqui pro nosso país. E por que isso? Pura e simplesmente porque o pessoal começou a comprar modelos aqui desses sites e começou a fazer essas vaquinhas. Então, cara, eu não tenho como concordar com isso. Já expulsei gente de grupos que estavam fazendo vaquinhas e expulsei porque é algo errado e eu não quero que o usuário de impressão 3D esteja fazendo coisas erradas por aí. Então, cara, é complexo o assunto, é complexo. E eu vou abrir um parênteses. Profissionais de modelagem 3D que resolvem fazer o modelo 3D e que resolvem vender de modo... utilizando o sistema de vaquinha, é uma coisa. Cara, o cara tá consciente do que tá acontecendo, ele tá fazendo o modelo exclusivamente para aquilo, e ele é um profissional que ele concordou com aquilo. Top, show de bola, esse é o caminho. Quem faz esse tipo de vaquinha, beleza, cara, porque tu pegou e contratou um modelador, e tu falou pra ele, cara, eu vou vender para 100 pessoas. Quanto que tu quer? Ah, eu quero 5 mil. 5 mil vai dar 50 reais pra cada pessoa, beleza, vai lá, cada um dá 50, o cara vai trabalhar para aquele grupo de pessoas, chegou no fim, ele vai receber os 5 mil reais, as pessoas vão receber o arquivo, e tá tudo certo, ótimo. Só que no momento que tu compra um arquivo da internet, paga $100, $200, $300, e tu vem e divide ele com 50, 100 pessoas, isso é errado e é muito errado. Então é só uma observação que eu queria fazer a respeito disso, tá? Vamos lá? Outra forma, então, aqui de conseguir aí um modelo 3D é através do trabalho de freelancers. Eu falei na aula de ontem também a respeito disso. Tome muito cuidado aí quando você for fazer o trabalho com freelancers. Procure dar um trabalho para essa pessoa fazer, que não seja um trabalho que você está esgoelado para fazer. Ah, o cliente me pediu alguma coisa e eu não consigo fazer, vou passar para um freelancer, mas eu nunca usei o serviço desse cara e agora eu vou dar o serviço para ele fazer. Cara, não faça isso, porque se você tiver uma surpresa, é muito provável que ela seja negativa, porque o cara vai pegar e vai te fornecer um trabalho. Muitas vezes você nem desenvolveu ainda uma linguagem para falar com esse freelancer, você não consegue passar para ele o que você quer e às vezes o resultado que vai voltar vai ser exatamente proporcional a isso, tá? Se tu não tá sabendo pedir, quem vai te dar a resposta não vai saber te responder. Isso é básico. Então, por isso que eu indico que tu aprenda a modelar, tá? Por isso que a gente tem, inclusive, aulas lá básicas de modelagem 3D dentro do nosso curso, que é justamente para já dar o pontapé inicial aí nessa história aí e o cara começar a gostar disso. É algo fundamental para impressão 3D. Então, dica, para desenvolver um freelancer aí,
Pegue e dá primeiro um trabalho pro cara quando você não tiver com a corda no pescoço, vai desenvolvendo essa afinidade, vai desenvolvendo, vai vendo como é o trabalho do cara, e aí vai desenvolvendo essa parceria. E o importante nessa parceria é que você não queira sugar o freelancer e que o freelancer não queira arrancar o seu olho. Então, cara, é uma parceria e na parceria os dois lados têm que ganhar. Esteja bem ciente disso. Se você consegue pagar melhor para ele, paga. Se você não consegue pagar, seja bem franco com ele e fale até onde você consegue chegar, que dessa forma vocês vão formar uma parceria boa. E agora nós vamos falar aqui a respeito de filamentos. Depois dos filamentos aí tem mais umas coisinhas pra gente falar ainda, tá? Falando a respeito de filamentos, então, já falei pra vocês, se precisar de filamentos, procure a Filamentos 3D Brasil aqui, que é um dos primeiros fornecedores aí do Brasil de filamentos, está até hoje, qualidade top, cada dia trabalhando para melhorar mais e mais aí. Bom, nós temos 4 tipos principais de filamentos aí na impressão 3D FDM, tá? Quais são esses filamentos? Filamento de PLA, tá? É um filamento biodegradável, é um filamento que, entre aspas, é amigo da natureza, é o mais amigo da natureza. Esses dias eu estava debatendo com uma pessoa a respeito disso, ele estava falando, cara, mas isso aí é biodegradável, só o fato de deixar ele aí exposto já iria se decompor o material. Não é bem assim, tá? O material não se decompõe dessa forma, ele é um material que se diz biodegradável porque ele é compostável, então, de acordo com, seguindo alguns métodos aí de compostagem, esse material ele vai se deteriorar e ele vai virar aí em micro-organismos e tal, então por isso que ele é biodegradável, tá? O PLA ele é um excelente material, ele é um material que tem uma dureza muito boa e ele é um material que a maioria dos fabricantes optam por ser um material de entrada. Por quê? Porque ele é um material que não precisa de mesa aquecida, ele é um material que a temperatura de extrusão dele é mais baixa e ele é um material onde a impressora não precisa ser fechada, você pode ter uma impressora aberta e por isso é um material aí queridinho dos fabricantes de impressoras 3D em função dessa facilidade. No Brasil, ele não é um material tão fácil de ser encontrado, entre aspas, quanto lá fora, porque o Brasil não produz a matéria-prima dele. Então a matéria-prima dele é importada e por isso que o PLA ainda não se, entre aspas, prostituiu da maneira com que o PLA se prostituiu. Já vou falar mais a respeito de PLA, de ABS, e aí eu falo pra vocês o porquê disso. Bom, então, ele é um material PLA que ele vai te dar uma excelente qualidade de acabamento e tal. Aqui eu falo, ó, que ele é um material renovável, feito aí de... Ele é feito de milho, ele é feito de beterraba, ele é feito de cana-de-açúcar, ele é feito de fontes renováveis. E falam que na produção dele se gasta menos energia. Então por isso que esse material aqui é um material aí mais considerado amigo da natureza. Os prós desse material: ele tem um aroma agradável, ele tem um baixo custo, o custo dele não é alto, a relação custo-benefício dele é boa, as peças são fortes em relação à dureza. Ó, não confundam dureza com ductibilidade, tá? Esse material ele é um material duro, mas ele é um material quebradiço. Então são outras coisas, tá? Ele tem uma boa precisão dimensional porque ele não tem uma contração muito alta. Então todo plástico, todo polímero ele tem essa contração. Todo termopolímero ele tem contração, ele sofre de contração. E não é diferente aqui com o PLA. Só que essa contração, o que é a contração? O material ele é aquecido e quando ele esfria, ele contrai. Então isso é normal em todo termoplástico. Mas no PLA ele é menor isso. É quase que imperceptível. Então ele vai te dar peças com boa precisão dimensional, sem tu ter que estar fazendo compensações no teu modelo. Ele tem também uma baixa contração, é isso aí que eu te falei, e ele vai... Isso ajuda na questão do warp. O warp é quando a peça se solta lá, quando a peça tem um empenamento. E daí esse empenamento, essas forças aí de contração e tal, fazem com que a peça fique arqueada, e isso gera uma força contrária à força da mesa, da colagem na mesa, e a peça acaba se soltando. Também ocorrem rachaduras devido a essa contração e coisa e tal. Imprimível em máquinas abertas e mesa fria. Esses são os principais prós aí do PLA. Contras: baixa resistência ao calor, com cerca de 55 graus ele já começa a fase de amolecimento dele, tá? A fase de transição vítrea dele aí. O material, ele é mais fluido, então ele necessita de ventilação durante a impressão para que ele não fique babando o material em cima da peça. Ele tem mais facilidade em criar teias aí na peça, e essa facilidade é justamente porque o material ele é mais fluido, tá? Não é bem essa palavra, tá? Mas ele pinga mais, ele escorre mais do que os outros materiais. Baixa contração, deixa eu ver aqui nos contos. O filamento, cria teia, esse filamento ele pode ficar quebradiço, tá? O PLA é normal que ele fique quebradiço quando ele pega umidade, então se você deixar ele exposto, ele vai ficar mais quebradiço do que os outros materiais, porque a umidade trabalha de uma maneira diferente na estrutura molecular desse material do que na estrutura molecular de outros materiais. Então isso vai acontecer. Baixa resistência ao calor, né? Não indicado aí para ficar exposto a intempéries e ao sol. Então se você vai fazer uma peça que vai ficar exposta a altas temperaturas e que vai ainda, além de estar exposto a altas temperaturas, vai sofrer algum tipo de carga, você não pode utilizar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? O cara pegou e fez lá um suporte para colocar um vaso de flor pendurado na rua. O que acontece? Você vai ter a força, você vai ter o peso puxando essa peça para baixo, por exemplo, e você vai ter uma incidência de calor nessa peça. Ela pode deformar, tá? Ela pode deformar com isso. Então, não seria o mais indicado. Mas, a peça não deforma por qualquer coisa também. Então, já teve gente aí que falou que deixou peça dentro do carro, o carro esquentou tanto, pegou o sol ali perto do para-brisa e a peça acabou deformando. E isso é normal acontecer mesmo com peça de PLA. Então, os requisitos do equipamento: esse equipamento ele pode ter mesa aquecida ou não para imprimir ele. Se você for utilizar mesa aquecida entre 45 e 60 graus, pode ser usado aí então com mesa fria também, com alguns métodos de adesão na mesa, né? Por exemplo, se você utilizar a fita crepe, fita blue tape, você consegue imprimir aí sem estar utilizando a mesa aquecida. Superfícies de impressão mais comum, o pessoal utiliza vidro, então pode botar um vidro lá com cola bastão, spray Carina, spray da Cleaver, pode passar outras coisas aí que ele vai colar, tá? Então, tipos de
de mesa são essas, materiais tem aqui, ó, P, fita Capton, fita do tape, tem uma infinidade de coisas. Tem muito mais coisa aí que você vai ver. Eu vou disponibilizar esse material completo para você que também você vai entender tudo isso. Hot End. Hot End, a temperatura aí pro PLA vai normalmente de 190 a 210 graus. O mais indicado aí são Hot Ends que tem um PTFE interno, tá? Por que PTFE interno? PTFE interno é uma pecinha de plástico que vai dentro do Hot End. Esse plástico ele é altamente resistente à temperatura, resiste a temperaturas de 245, 250 graus. E você tem que, se você comprar esse Hot End para PLA, ele é melhor porque esse PTFE ele vai criar uma barreira térmica lá dentro, onde vai evitar que o PLA expanda e que o PLA aqueça também, antes de chegar no ponto onde de fato ele tem que derreter. E o que acontece quando ele amolece antes de chegar no ponto onde ele tem que derreter? Acontece que ele trava. Aí muitas vezes as pessoas ficam brigando lá com o material, brigando com o filamento, brigando com o fornecedor de máquina, brigando com o fornecedor de filamento, achando que a culpa é de todo mundo, quando na verdade a culpa é o fato de que o equipamento não está adequado para o uso que ele está fazendo. O que a gente pode fazer aí como recurso para que o nosso PLA funcione melhor? Tem um filtro de óleo, que a gente pode colocar um óleo Singer aí, por exemplo, e esse óleo vai fazer com que lubrifique o filamento, e aí ele vai descer mais liso lá por dentro, e ele não vai trancar, não vai causar travamentos aí no teu hot end. Cara, existe uma explicação muito mais complexa por trás disso, tá? O material ele expande, daí aumenta a força que é exercida sobre ele, lá dentro ele começa a amolecer, antes do ponto que ele tinha que amolecer, ele vai começar a fazer uma curva lá dentro do hot end, lá no espaço que tem, e aí ele vai acabar pressionando contra as paredes. No pressionar contra as paredes, pode ser que ele crie um centro onde ainda vai estar derretendo o material vai continuar saindo pelo bico, só que ele não vai dar o travamento total, ele vai dar um travamento parcial, e aí você vai achar que tem algum problema porque a peça está saindo toda falhada, e quando vê, o problema é só essa questão de o bico de material tá travando lá dentro. Então eu indico que use com PTFE, eu indico que use filtro de óleo. Se você for usar All Metal, que é um hot end que é todo de metal por dentro, procure de um fornecedor onde o pescocinho do hot end seja polido, tá? Então tem alguns aí que fornecem, eu acho que a Triangle Labs fornece, tem alguns outros aí que fornecem com a qualidade muito boa. Então compre deles e que você vai ter resultados excelentes. Parte de resfriamento, então, o PLA necessita de resfriamento aí durante a impressão, e a máquina é fundamental que tenha um resfriamento no corpo do hot end, para que o hot end não superaqueça, não passe desses 50, 55 graus e não cause travamento. Bom, vamos lá então, seguindo aqui, ABS. O ABS também é um dos materiais mais utilizados aí na impressão 3D. Uma das vantagens do ABS é que ele pode ser utilizado para fazer peças aí que vão sofrer algum tipo de pressão mecânica, que vão sofrer algum tipo de carga. Ele é um material muito utilizado pela indústria, então ele consegue atender uma ampla gama aí de setores para ser fornecido com esse material. Ele é o material mais barato que tem no Brasil, e muitas vezes o pessoal fala assim, mas por que o ABS é tão barato, o PLA é mais caro, não sei o quê, e por que tem ABS que custa R$50 e por que tem ABS que custa 120? Cara, a ABS, essas três letrinhas aqui, ABS significa acrinolitrila butadieno estireno, tá? Cara, brincando com essas três letrinhas aqui, você faz um material mais forte, mais fraco, mais fluido, menos fluido, mais resistente a isso, mais resistente àquilo. Dá pra fazer uma infinidade. Só pra você ter ideia, deve ter uns 2.000 grades diferentes de ABS. O que significa isso? Que existem 2.000 tipos diferentes de ABS, cada um pra um tipo de situação. E aí, cara, isso que diferencia o mercado de ABS. Um utiliza um material que ele é muito mais barato para fazer, o outro utiliza um material que é muito mais caro para fazer. E tudo bem. Se você quiser comprar um material barato, compra um material barato. Se você quiser comprar um material mais caro, compra um material mais caro. O que o cara vai te oferecer? Ele vai te oferecer algumas coisas que o mais barato não vai te oferecer. O mais barato vai te oferecer algumas coisas que o caro não vai te oferecer. Como, por exemplo, o preço e como, por exemplo, alguns problemas extras que vem junto com ele. Mas eu não vou falar a respeito disso porque isso é decisão de cada um. A única coisa que eu quero te falar é o seguinte: testa, testa e testa. E aprende testando. E aí você vai saber o que é bom e o que é ruim. E, cara, o filamento é uma das coisas mais baratas da impressão 3D. Por que eu falo que é uma das coisas mais baratas da impressão 3D? Tem os cabeçudos que se preocupam em comprar material lá de... Se tiver material de 30, ele vai comprar de 30. Se tiver de 20, ele vai comprar de 20. Se vier porcaria dentro do material, entupir o bico da máquina, estragar a máquina, ele não tá preocupado, mas ele quer pagar barato. Só que daí, esse cara que quer pagar barato, ele perde tempo correndo atrás de porcaria e ele esquece de colocar tempo para aprender a mexer na máquina dele, para aprender a ter controle sobre o negócio. E aí o que acaba acontecendo? O cara não tem muito conhecimento e o cara ainda compra material ruim. E aí vai dar aquele resultado que você já sabe o que é, né? Bom, os prós desse material então: baixo custo, ele é tenaz e resistente a impactos, resistente a altas temperaturas, menos escorrimento e teso durante a impressão, é fácil de encontrar aí para compra e tem uma grande rede de fornecedores no Brasil, tá? Então você encontra aí em vários lugares. Os contras desse material: contração do material é alta, provocando arp e rachaduras nas peças, então é normal, e se você for imprimir numa máquina aberta, você ter problema das peças se racharem, tá? Ou de as peças se soltarem da mesa. Outra coisa, você tem a necessidade da mesa aquecida. Necessita de máquina fechada, então, tá? Com exceções, eu coloquei aqui com algumas exceções, necessita de mesa aquecida com algumas exceções também. Por que isso? Porque tem formas que você consegue imprimir em máquina aberta, formatos de peças, tamanhos de peças, e tem também a questão de que existem alguns métodos aí de colar a peça na mesa, que é possível sim você imprimir
com o ABS até em mesa fria, tá? Tem uma cola de isopor aí, o pessoal já andou testando e tal e conseguiu imprimir. Bom, beleza. Uma das coisas aqui do ABS é que o ABS ele também tem um cheiro mais forte do que o PLA, então se você for imprimir num lugar muito pequeno e fechado, pode ter dor de cabeça, pode ter náuseas, pode te provocar alguma coisa assim, tá? O ideal aí é que você, durante algumas vezes, abra aí esse ambiente para que ventile o ambiente, só que também um dos contras aí do ABS é que ele tem problema com ventilação, então quanto mais rápido for a troca de calor entre a peça sendo feita e o material sendo depositado, mais problemas de rachadura você vai ter. O que significa isso? Tá saindo o material lá a 230 graus no bico. E aí você tem uma ventilação no ambiente que faz aquela peça resfriar rapidamente e ter uma troca térmica muito rápida, vai acontecer de uma camada não colar bem na outra e aí dar rachaduras. Esse é um problema que tem nas peças feitas de ABS, tamanho médio, tamanho grande, tem algumas coisas que a gente consegue utilizar e alguns recursos de fatiamento para proteger essa peça, para utilizar ela com máquina aberta, mas tudo depende aí do material também. Tem materiais que são mais propensos aí a ter mais contração, tem outros que são menos propensos. E existem materiais, principalmente importados aí, que trabalham um pouco essa questão da contração no ABS e deixam ele muito próximo do PLA. Requisitos, então, de equipamento. A mesa aí tem que ser numa temperatura de 90 a 110 graus, mas tem exceções aí de imprimir com mesa fria. Deve ser impresso em máquinas fechadas. A My 3D Printer, por exemplo, é uma máquina fechada, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Só um momentinho aí que eu já vou te mostrar uma coisa aqui. Fotos. Aqui. Deixa eu abrir essa foto. Olha, essa aqui é a My 3D Printer, ela é uma máquina fechada, com estrutura de aço aí e tal. Ela tem uma tampa de acrílico em cima que fecha ela também. Cria um ambiente aí adequado para impressão com materiais que tem contração, que nem ABS. Já foi medido aí, ela chega a 55, 60 graus imprimindo com a mesa ligada a 110. Ela, depois de um tempo de impressão, ela chega até 55, 60 graus dentro desse ambiente. Se o cara for imprimir com outros materiais, pode abrir as portas aí, a tampa, que ela vai funcionar bem, tá? Então isso é uma máquina fechada para você entender o que é máquina fechada e aberta. Superfície de impressão, se utiliza muito vidro também para imprimir em cima do vidro. O vidro, tem muita gente que é encucado com essa questão do vidro, acha que precisa vidro temperado, não precisa vidro temperado, tá? Pode trabalhar com vidro normal de 3 milímetros aí, acha em qualquer lugar para comprar por 5, 10 reais, muito barato. A questão do hot end, vai imprimir aí na faixa de 220 a 250 graus, tudo depende do tipo de material, e isso tem testes, e isso tem como você saber exatamente a temperatura que é adequada aí pro seu material. Para isso tem que ter o conhecimento, e isso a gente ensina no curso também. Parte de resfriamento, tá? No ABS, para peças pequenas, a gente pode usar ventilação. A ventilação usada na quantidade certa, ela é benéfica. Se utilizar demais, ela vai causar rachaduras no material, tá? PETG. PETG é o novo queridinho aí do mercado, por quê? O PETG, ele une as partes boas do ABS e do PLA. Parte boa do PLA, por exemplo, poder imprimir em mesa fria. O PETG consegue imprimir em mesa fria. Parte boa do PLA, consegue imprimir em máquina aberta. O PETG consegue imprimir em máquina aberta. Parte boa do ABS, tem resistência mecânica, o PETG tem resistência mecânica. Parte boa do PETG, você pode fazer peças aí para atender a indústria e o ABS também. Então assim, o PETG ele é um material um pouco mais caro, um material que vai se popularizar cada vez mais. Quem imprime com o PETG e começa a ver o resultado que o PETG te entrega nas peças, principalmente peças mecânicas assim, é muito bom e a usinagem dele é muito boa também. Então se você quiser botar um parafuso direto nele, se você quiser fazer uma rosca nele, se você quiser fazer um furo nele, é um material excelente, tá? Um material assim que eu indico mesmo. Eu utilizo bastante o PETG aqui em peças que eu faço e gosto muito dele. Então o PETG é uma ótima solução. Deixa eu ver aqui, ó, juntando essas características, temos um material que nos possibilita, por exemplo, imprimir peças grandes. Isso aqui é uma coisa, tá? Um dos problemas de peças grandes. Normalmente essas peças grandes, assim, se a gente imprime com PLA, tem o problema de que não é tão resistente. Então, é uma peça que vai sofrer um esforço lá, daqui a pouco o PLA não é o adequado. Só que, se a gente imprime com um ABS, tem o problema do warp. E aí uma peça grande, demorada, vai dar warp, vai dar rachadura, é um problema. Cara, o PETG se encaixa como uma luva exatamente nesse tipo de questão. Por quê? Você vai conseguir fazer uma peça grande, uma peça que vai ter pouco problema de contração, uma peça que tem um dimensional muito estável, né? E você vai conseguir aí fazer uma peça resistente também, que vai ter uma adesão entre camadas excelente. O PETG tem uma adesão entre camadas muito boa, tá? Muitas pessoas não conseguem imprimir com ele, eu tenho algumas dificuldades com ele. Vou dizer os prós dele aqui, ó. Ele tem um bom acabamento superficial, uma ótima adesão de camadas, ele é resistente a produtos químicos, tá? Ele resiste inclusive a gasolina, essas coisas assim. Ele é ótimo para pós-processamento como usinagens, que foi o que eu já falei. Não tem cheiro durante a impressão. Contras. O valor é mais elevado, mas já está diminuindo bastante, já está se popularizando. Ele tem uma menor oferta de cores, tá? Até porque ele é um material que ainda não é tão popular. É mais difícil de fazer pontes, então se você vai fazer uma peça onde você tem uma parte que é feita no ar e por baixo dessa parte não tem nada, para fazer essa ponte você vai ter que usar suportes, porque ele é mais pobre para fazer esse tipo de uso, tá? E as velocidades de impressão são menores em relação ao ABS. Então, tem esse contra, né, da velocidade ser menor, mas ele tem muitas coisas boas. Os requisitos para impressão. Cara, ele é simples de imprimir. Tu vai utilizar ele com a mesa aí, se tu utilizar a mesa aquecida em torno de 80 a 85 graus, no vidro também, pode utilizar vidro. As colas aí que tu vai utilizar pode ser spray carina, essas coisas aí que o pessoal tá acostumado a utilizar. Pode ser impresso também em mesa fria, né, com fita blue tape e algumas outras coisas. A superfície de impressão pode ser o vidro e o hot end pode variar aí de 210 graus a 270 graus, dependendo do tipo de material. No material da Filamentos 3D Brasil eu tenho bons resultados, ou ótimos resultados, na faixa de 240, 245 graus, tá? É indicado também utilizar, pelo menos nas primeiras vezes aí que você vai utilizar no hot end, utilizar o filtro com óleo, tá?
Por que isso? Para lubrificar lá o hot end para ele passar da melhor maneira possível. Falando agora a respeito dos filamentos, quero falar a respeito do PLA, Flex, PLA, PETG e ABS. Cara, uma das coisas que gera bastante problema nas máquinas é o fato de nós utilizarmos as mesmas máquinas. Eu falo nós porque nós, todo mundo faz isso, quase todo mundo faz isso. Utilizarmos o mesmo hot end para todos os materiais. Existem procedimentos que a gente pode fazer para limpeza, como por exemplo, diminuir um pouco a temperatura antes de puxar o material, isso já vai fazer uma auto-limpeza lá dentro. Então, tem como fazer algumas coisas, mas o fato de nós ficarmos trocando toda hora, usa numa máquina lá PETG, PLA, daqui a pouco ABS, PETG, PLA, ABS, Flex, cara, isso vai te gerar alguns problemas que com certeza se você tiver uma máquina para cada tipo de material, não vai te gerar. Então, isso é fato, tá? E você tem que ter consciência disso. Então, assim, se você tem um monte de peça para fazer de um material e você tem outras peças de outro material, procure fazer primeiro de um para fazer depois de outro. Te organiza de uma maneira para fazer dessa forma. Porque se tu ficar intercalando toda hora de um material para outro, vão ficar resíduos lá no hot end, as temperaturas são diferentes, o material se comporta diferente e pode dar problema aí na hora da impressão, tá? Resfriamento dele, então, você pode utilizar a ventilação aí na faixa de 60%, que ele vai te dar bons resultados, mas isso principalmente para peças pequenas, tá? Peças maiores não precisa. Um dos contras também que esse material tem é que ele deixa mais resíduos no hot end, tá? Ele deixa mais resíduos no bico. Você vai ver que ele vai formar tipo uma fuligem na volta do bico, e isso aí é normal do material, tá? Então, você tem que fazer uma limpeza aí de vez em quando no bico aí para evitar isso. Bom, outro material aí dos mais comuns é o Flex. O Flex, ele é um material aí feito basicamente de elastomers termoplásticos, né, o TPE, e aí um dos mais comuns aí é o TPU, que é utilizado, tá? Os prós. Ele é um material muito flexível. Aqui eu tenho que abrir um parênteses, tá, nisso aqui, e falar como que surgiu o filamento flexível no Brasil. Filamento flexível no Brasil, eu fui o primeiro fornecedor de filamento flexível no Brasil e a demanda surgiu através de um professor da Universidade Federal de Brasília. Já tinha esse material flexível lá fora, tá? Era fornecido pela Filaflex, se eu não me engano, e esse material só tinha em 3 milímetros. Então ele entrou em contato comigo, me falou que conseguiria uma amostra para mim, me mandou esse material da Filaflex, nós fizemos uma engenharia reversa nesse material, conseguimos fazer um material de 3 milímetros flexível, 2,85 na época, e fornecemos para eles fazerem os estudos na Universidade Federal de Brasília, se eu não me engano, a respeito de uma prótese mioelétrica. Então os alunos fizeram uma prótese mioelétrica com material flexível e esse material foi da Filamentos 3D Brasil. Inclusive tem os estudos aí, isso aí tá tudo registrado. Se vocês pesquisarem na internet, provavelmente vão achar. É da UNB, se eu não me engano, tá? Não me lembro agora o nome do professor, mas que faz muito tempo, mas eu sei que aconteceu isso aí e nós tivemos o prazer de participar lá, fomos os patrocinadores nessa parte dos filamentos para eles, e isso deu surgimento lá em 2013 ao filamento flexível no Brasil, e eu me orgulho em dizer que nós colocamos no mercado o filamento de 1,75 antes do que a Filaflex colocasse lá na Europa. Então, aqui no Brasil nós conseguimos fazer esse filamento flexível aí antes deles lá. Bom, dito isso aí, então, prós desse filamento. Flexível, macio, elástico, ótima adesão à mesa e entre camadas, ele é excelente para amortecimento e vibrações, tem uma boa resistência ao impacto e ele tem uma vida muito longa aí, porque é um material muito resistente. Contras, ele é difícil de imprimir, tá? Para o usuário iniciante ele é um pouco mais difícil de imprimir, ele é difícil de fazer pontes também, utilizar suportes nele também é um pouco mais complicado, porque se você coloca suportes ele gruda, mas tem como tirar os suportes fazendo a configuração adequada. Ele deixa resíduos no bico, tá? Se não estiver aí com retração muito bem calibrada, ele vai deixar fiapos na peça também, e as velocidades de impressão são muito menores do que as velocidades normais. E ele pode também não funcionar muito bem em equipamentos que tem o sistema Bowden. Esse sistema Bowden aí é o sistema onde o extrusor vai ficar lá no bico e o motor que empurra o filamento vai ficar distante. Então ele tem que empurrar o filamento vai ter que fazer um caminho até chegar lá no bico. No fazer esse caminho vai ser aplicada uma força no filamento e pelo fato de ele ser flexível, isso pode dar problema, então podem ocorrer falhas aí durante a impressão, mas não é impossível fazer, tá? É possível imprimir com um material flexível sim. Deixa eu ver aqui o que mais. Requisitos do equipamento, então. A mesa ela pode ser aquecida a 45, 60 graus, mas não necessariamente. Pode usar com vidro, superfície de impressão, né? Cara, pode usar com fita crepe, com PEI, com Kapton, com fita Blue Tape, com tudo que você quiser e mais um pouco aí que vai funcionar. Vai aderir muito bem. Inclusive, até sem cola nenhuma direto no vidro, ele vai aderir também. O hot end, a temperatura varia de 220 a 240, mais ou menos dentro desse range aí. O resfriamento é ideal aí que se coloque ventilação, principalmente para peças pequenas, tá? Vamos então agora para o fatiamento e após o fatiamento nós vamos para o nosso último ponto daí, que é o último ponto, cadê você? Último ponto, que é a operação e controle. Então, vamos falar aqui rapidamente a respeito de fatiamento e daí depois a respeito de operação e controle. Fatiamento. Cara, fatiamento é uma parte muito importante da impressão 3D pelo seguinte. O fatiamento é o que vai pegar o arquivo digital que você fez, vai pegar esse arquivo, vai cortar ele em camadas e vai dizer para a máquina o que a máquina tem que fazer. Então ele vai ligar lá o seu modelo, o seu arquivo 3D com a sua impressora 3D. O fatiador ele vai gerar um código, esse código vai ser lido pela máquina, pela impressora 3D, e a impressora 3D vai trabalhar então de acordo com o que está nesse código e de acordo com o que você definiu num software, que é o software de fatiamento. Então qual que é o procedimento? A gente tem o modelo 3D, que vem de um software de modelagem. A gente tem o fatiador, que é onde vai ser feito o fatiamento. Depois disso a gente tem o software de controle, que pode ser dentro do próprio fatiador, ou pode ser um software
software extra e a gente vai controlar a máquina através desse software de controle, que pode ser o próprio fatiador ou que pode ser diretamente na máquina, se a máquina tiver um LCD lá, tiver como controlar ela diretamente por lá, tá? Então, assim, o software de fatiamento é muito importante porque é nele que nós vamos definir como a máquina vai trabalhar. E se nós vamos definir como a máquina vai trabalhar, para que coisa mais importante que isso? Porque se eu fizer um fatiamento errado, a minha máquina ela pode demorar 10 vezes mais para imprimir, a minha máquina pode imprimir errado e a minha máquina pode simplesmente não imprimir nada. Então, é no fatiamento aí que eu vou definir muita coisa e é do fatiamento e tendo conhecimento a respeito de fatiamento que eu vou principalmente economizar. Economizar onde? Economizar em filamento, economizar em equipamento, e vou te dar um exemplo de economia em equipamento. Economia em equipamento, por exemplo, você está fazendo lá uma impressão e a máquina está se batendo toda lá, se trepidando, parece uma máquina de costura. Cara, isso daí é algo que você fez de errado lá na programação. Em alguns casos, não tem como fazer diferente, ele não vai aceitar fazer diferente. Mas em outros casos, tem como fazer diferente, e se você tiver conhecimento para isso, você vai lá, vai fazer a programação correta, ao invés da máquina ficar se batendo, trepidando, parecendo que vai quebrar toda, a máquina vai trabalhar suavemente, fazendo os contornos da peça, vai trabalhar mais rápido, vai te entregar um resultado melhor, vai economizar o equipamento, vai economizar tempo e vai economizar o teu dinheiro. Então, o fatiamento é de fundamental importância e por isso que ele é um dos pilares aí da impressão 3D. Eu considero um dos pilares da impressão 3D por causa disso. Tanto que no nosso curso aí a gente tem muitas aulas aí de Simplify, muitas aulas de Slicer Plus Edition, são mais de 60 aulas desses dois fatiadores, um fatiador aberto, né, open source aí, gratuito, e o outro fatiador pago, que é o Simplify. Eu ainda vou fazer aulas de Cura. O Cura é um software que tem melhorado muito nos últimos tempos e ele é um software que tem uma curva de aprendizado, no meu ver, um pouco maior devido à quantidade de recursos que ele tem. Quais são as principais diferenças, por exemplo, do Cura e do Simplify? Uma das principais diferenças ainda são os suportes que o Simplify consegue fazer. Tá? Suporte são partes que suportam a peça aí durante a impressão. Quando não tem nada para segurar a peça e a peça vai imprimir no ar, a gente bota suportes para que a peça não caia aí o filamento. Bom, um dos principais pontos é esse. Outro ponto que eu vejo no Simplify é que no Simplify o usuário iniciante ele consegue atingir um resultado rápido com poucos cliques ali, ele consegue ter resultados bons aí já na impressão e o fatiamento dele é mais rápido que no Cura. O Cura tem evoluído muito e o Cura ele é open source, ele é desenvolvido aí por uma empresa da área de impressão 3D, tem uma comunidade grande, porém, né, o pessoal da Ultimaker aí tá toda hora fazendo atualizações e essas atualizações muitas vezes acabam confundindo a cabeça das pessoas, porque tu começa a usar o software, semana que vem tem uma atualização, daqui um mês tem outra atualização, toda hora tem coisa nova, isso não é ruim, mas isso tem um problema que são os usuários que querem estar toda hora com a última versão. O cara, ao invés de se aprimorar no software, aprender bem em uma versão e depois procurar pontos ali, pontuais, que podem ajudar ele a evoluir dentro do software, ele já vai lá, quer ter uma versão nova, quer atualizar junto com a versão alpha e beta lá, e bem no fim, o cara acaba tendo problemas em função disso, porque toda hora tá mudando alguma coisinha, e muitas vezes o cara perde as configurações que já tinha e vira uma bagunça. Então, assim, o Cura ele é um software muito bom, mas ele é um software que tem muitos recursos, muito mais recursos, pequenos recursos, pequenas regulagens do que o Simplify, por exemplo. Mas o Simplify para o usuário profissional e para o usuário que está começando, para o profissional ele vai entregar alguns controles muito bons, e para o usuário que está iniciando, ele vai entregar uma interface limpa e uma interface que vai mais direto ao ponto. Então, por isso que eu gosto dele. Acho muito legal o Slicer Plus Edition, usei ele durante muito tempo, não uso muito mais ele hoje, mas eu vou voltar a usar ele agora por causa das atualizações que eles fizeram. Colocaram aí umas atualizações novas de suporte nele, muito boas também. O pessoal do Prusa lá, eles estão desenvolvendo muita coisa legal em cima dele, e ele é um software aberto, então, e também gratuito. Cara, eu indico muito que você vai num desses 3 softwares aí. Também tem o Keyslicer, que é um software que o pessoal não fala no mercado, mas que é um excelente software de fatiamento e que entrega resultados muito bons também. Vou dizer que uma das minhas primeiras peças que eu fiz ficou excelente quando eu utilizei esse software, devido aos parâmetros, devido à facilidade dele, devido ao algoritmo que tem no software também, a forma com que ele calcula aí a parte de programação. Então dê uma olhada, essa parte aqui é muito importante. Agora, nós vamos aí, realmente agora, para o último ponto aqui, que é o ponto da operação e controle. Cara, pilar final aqui pra mim, da impressão 3D, não como negócio, tá? Mas como uma operação. A impressão 3D, tudo que eu te falei aqui agora, nesses pilares, é como uma operação, tá? Não é propriamente como um negócio. Como um negócio a gente tem que ver mais coisas aí, isso aí a gente vai ver na aula de amanhã. Mas como uma operação, esse aqui é um dos pilares fundamentais aí da impressão 3D também, o controle, a operação e o controle. Por que que isso é importante, tá? Por que que isso aqui é muito importante? Essa parte é de fundamental importância por causa disso. Tudo que nós falamos durante essa live de hoje culmina aqui nesses pontos, ou em alguns desses pontos aqui. Montagem e manutenção. Cara, isso aqui está dentro de ter o controle da tua impressora 3D. Se tu não sabe como monta a impressora 3D, se tu não sabe como faz a manutenção da tua impressora 3D, então tu tá única e exclusivamente na mão do teu fornecedor, não importa se ele tá longe, se ele tá perto, tu vai ter que pagar o preço disso. Então, se ele estiver longe, tu vai ter que pagar para ir longe, se ele estiver perto, tu vai ter que pagar para ir perto, e tu vai estar sempre na mão de alguém, na mão de um colega do grupo, na mão da internet, na mão de alguém para te resolver esse problema. Então, no momento que tu tem o controle sobre a operação da tua máquina, tu tem a tua máquina na mão. Outro ponto, firmware. Eu não sei como funciona a minha máquina, a parte de firmware e tal. Firmware é algo muito importante, porque é o que comanda a máquina, tá? É o que comanda o computador da máquina. É ele que vai dizer ali como que a máquina vai se comportar, a velocidade, a aceleração, o que é o que, qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y, qual que é o eixo Z, quantos extrusões você tem, como que é feita a calibração, como que é feito o nivelamento da máquina. Tudo tá dentro do firmware. Se você compra uma máquina de firmware fechado,
cara, tu não vai ter acesso a essas coisas. Muitas vezes a tua máquina poderia te entregar um resultado muito melhor, mas tu tá nas mãos de alguém que te forneceu uma coisa onde tu não pode mexer no cérebro dela. Se tu não pode mexer no cérebro dela, tu não vai ter controle sobre ela. E se tu não souber fazer isso, não tiver o controle sobre ela, o que ela te entregar é o que ela te entregou. Tu não tem como melhorar aquilo. Tu vai ter como melhorar as coisas que tu consegue mexer. Como, por exemplo, alguns parâmetros aí da impressão, no fatiador. Mas na máquina, propriamente dito, tu não vai conseguir mexer. E isso é um fator determinante. Eu até não coloquei isso lá na questão da escolha da máquina antes, mas isso é um fator determinante para você escolher uma máquina. Não pegue máquinas com o sistema fechado, a não ser que você esteja completamente ciente de que você vai estar na mão do fornecedor. Então, assim, se tu não quer ficar na mão do fornecedor, compra uma máquina que tenha firmware aberto, onde você consegue aprender a respeito desse firmware e consiga alterar. A My3D Printer, as máquinas que nós ensinamos no curso, tem firmware aberto e nós ensinamos, inclusive, como configurar esse firmware. Então, eu entro lá dentro e te mostro, ó, se tu pegar e mexer nisso aqui, tu vai controlar o motor tal, tu vai controlar a peça tal, tu vai fazer a tua máquina se movimentar em tal velocidade, tu vai fazer ela ir para esse lado, ir para esse outro, tu vai fazer aparecer essas coisas aqui no painel, ou tu vai fazer ocultar essas coisas do painel, tu vai fazer com que ela faça um autonivelamento, ou que tu faça um nivelamento manual. Então tudo isso eu te ensino dentro do firmware. E o mais legal, cara, é aula passo a passo, mostrando detalhe por detalhe o que fazer, tá? Regulagem e calibração. Não adianta tu ter uma máquina se tu não souber regular ela e calibrar ela. Ela não vai te entregar um resultado bom. Ela pode começar te entregando um resultado bom, no caso de comprar, ou no caso de comprar kit, coisa assim. Só que o momento que bater o bico numa peça, ou o momento que quebrar alguma coisa, ou o momento que estragar alguma coisa, cara, vai sair a regulagem, vai perder a regulagem, e aí você, se você não souber fazer isso, regular a máquina e calibrar a máquina, é a mesma coisa que carro velho sem manutenção, cara. Tu não vai conseguir ter resultados bons, vai ficar empenhado no meio do caminho. Exatamente esse paralelo aí que dá pra traçar. Operação indireta, operação indireta e remota. Cara, tu tem que saber operar a tua máquina. Seja por operação direta lá no LCD, tu tem que saber tudo que o LCD te entrega, o que tu consegue fazer, seja um LCD touch, seja um LCD normal. Tu tem que saber também a respeito do controle indireto, né? Controle indireto seria o quê? Um computador sendo aí um servidor aí da máquina, trabalhando, controlando a máquina. Então tu tem que saber o que isso te oferece, o que não te oferece. Tem que saber como fazer isso, se isso é melhor, se isso é pior, em quais situações fazer o uso disso. E tu tem que saber também que tu pode ter um controle, inclusive um controle remoto aí da tua impressora, utilizando aí de alguns recursos que tem na impressão 3D. Feito então, ficando quase sem voz, amanhã nós vamos falar a respeito do fluxo de trabalho, como funciona uma empresa de impressão 3D. E aí o seguinte, se você está querendo entrar na impressão 3D, se você está querendo fazer isso por hobby, por estudo ou por negócio, vem aqui, que aqui eu estou falando, ó, como funciona uma empresa de impressão 3D. Só que, para chegar no ponto de ter uma empresa de impressão 3D, muitos passam pelo hobby, muitos passam pelo estudo, muitos passam pela renda extra. Então, eu vou falar de pontos que são peculiares de cada uma dessas áreas. Tanto o cara que vai comprar por hobby, quanto eu vou te falar como funciona o negócio. Então, cara, se tu já está nesse mercado, pode ser que tu não faça alguma dessas coisas que eu vou te falar. Então, vem para cá que com certeza tu vai ter um ganho com isso, vai acontecer algum insight, alguma coisa, tu vai ganhar com isso. Se tu é iniciante, vem para cá, traz os amigos junto, que todo mundo vai ganhar com isso. Então eu vou te trazer aí todos esses pontos para você entender como que funciona aí o negócio. Bom, muito obrigado por ter assistido essa aula de hoje e não esquece que amanhã tem mais esse conteúdo aí, que é um conteúdo top e que foi feito exclusivamente para você. Valeu, grande abraço e eu te vejo na aula de amanhã. Até mais!